Estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. Nesse programa a gente vai unir sempre dois mundos, um grupo científico e um outro mais da cultura, uma atriz, um apresentador, um influenciador digital e por que não um atleta, uma coisa assim. Hoje a gente tem duas pessoas muito especiais que eu sou fã, posso falar pra vocês que esses dois caras aqui, essas duas pessoas eu sou muito fã. Uma é a Helga Nemetic. Aprendi a falar o nome dela, tive pós-graduação pra falar. Ela é atriz, ela é apresentadora. Apresentadora você não é, não. Não, mas eu posso ser. Você já apresentou com Você já me disse que eu sou, então agora eu sou. Atenção. Em nome de Jesus. Agora você é a gente só apresentadora. precisa do programa. Exatamente, vamos embora. Ela é vice-campeã do... Mas é incrível. Só de estar ali no segundo lugar. Amigo, mas eu sou incrível. sempre vice, né? Dos 3 realities, vice. Ah, é? É. Foi dos 3? Dos 3 vice. Oh, meu Deus. Estamos aqui com o Igor Caldato também. Ele é tipo meu chefe, eu vou falar que ele é tipo sócio da Nutrindo Ideais, psiquiatra. Ele é especialista em compulsão alimentar, em transtornos alimentares. Transtornos alimentares e obesidade. Que é isso aí. Tem a ver com... E eu só sei ser psiquiatra mesmo. Não participei de nenhum reality. Nem apresentou programa. Não apresenei programa. Não canta, Igor? Nada. Nem parabéns? Mas eu sou bom na psiquiatria, eu me garanto. Garanto. É mega já bom, tá bom mesmo. O cara é mega bom, não precisa nem fazer muita coisa. Mas ele já é. Eu tava falando, você é sócio da Nutrindo, Isso. Você é especialista em transtornos alimentares. Fiz pela UFRJ, psiquiatria, vim para o Rio para fazer psiquiatria e depois fiz transtornos alimentares e obesidade pela UFRJ também. E aí a gente tem um projeto que é a Clínica Nutrindo Ideais, que é uma clínica multiprofissional. Temos o prazer de ter lá o doutor endócrino Iago. Não, quando eu fui chamado para trabalhar lá, o Henk me ligou, que é um dos sócios também, e eu falei, meu Deus, é o Henk que tá me ligando. Eu me senti o Marcos Mion entrando na Globo. Sabe, aquela coisa assim. Parece. Tô muito feliz, amor, vou trabalhar no Nutrindo, ele me chamou. Que legal, mas dá muito orgulho mesmo, né? A gente tem uma turminha boa lá, uma equipe multiprofissional e que une, sabe, Helga, o corpo e a mente, né? Isso eu acho que é o essencial eu ali, não né? sei se você está sabendo mesmo, que eu só aceitei esse convite do Iago porque você estaria aqui. Que honra, tá eu não vendo? sirvo pra nada. Exatamente. Não, vamos batendo serve papo para aqui. mediar. Sim, entendi. Você serviu para apresentar a gente, agora vamos aqui, né, Helga? Agora vamos, Deixa com a gente. Beijo, tchau. E queria começar o programa, eu sempre começo com uma pergunta e termino com outra, mas essa primeira é o começo. O que é saúde para vocês? Eita, vai. Quem vai começar? É melhor Helga, eu que vai lá. começo, pra depois você me corrigir, né? Tá bom. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com a saúde, eu acho que até demais, porque às vezes eu acho que eu sou até um pouco hipocondríaca, porque eu não posso sentir um negocinho aqui que eu já falo assim, meu Deus, sabe o que é isso? É infarto? Você é dessas? Eu sou dessas. Tô prestando atenção aqui, hein? Tô só eu sou dessas. Eu não posso sentir um informações. negócio que eu já fico com medo. Eu falo, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? Então assim, eu sou tipo, extremamente preocupada. Por um lado, é bom, porque eu tô sempre fazendo os exames, tô sempre me olhando, tô sempre averiguando. Você que faz o check-up. Tô sempre fazendo um check-up. Mas por outro lado, eu não posso sentir uma dormência de um braço que ficou aqui, ó, que eu já acho que é alguma coisa. Então, tipo, tem esses Entendi. dois lados, né? Mas eu acho que a saúde é extremamente importante para que você tenha longevidade. E a gente que quer viver pra caramba, quer aproveitar essa vida o máximo que a gente puder, a gente tem que ter saúde pra gente tentar ao máximo viver mais tempo, né? Esse é o objetivo. E a saúde não é só no corpo, a saúde é aqui, que é o que tá me faltando. Por acaso. Boa, né? Por acaso. Mas você que é o psiquiatra, E diz pra você, gente. cara? Destrincha aí, Então, disserte. Acho que tanto no sentido, como a Helga falou, físico, como mental, enfim, né, na parte emocional, eu sempre penso que saúde é quando a gente tem um bem-estar físico, emocional e social, né? Seja quando a gente está falando aí da alimentação, por exemplo, que é a minha praia ali do comportamento alimentar, o que diferencia muitas vezes, né? O quanto esse comportamento alimentar está adoecido ou que está precisando de ajuda, está transtornado de uma alimentação saudável, por exemplo, é quando a gente consegue contemplar o bem-estar físico, não estou ganhando peso demais ou emagrecendo demais, por exemplo, ou como numa possível anorexia, né? O bem-estar emocional, a comida ela não pode trazer sofrimento para a vida da gente. Então estou trazendo um exemplo aqui da alimentação num conceito depois mais amplo de saúde, né? A comida não pode trazer sofrimento para a vida da gente. Se está trazendo sofrimento, tem algo de errado aí, né? E o bem-estar social,
Quantas e quantas pessoas deixam, por exemplo, de ir para um casamento, para uma festa, para um encontro de amigos, por conta da alimentação, né? Então, eu acho que, dando o exemplo aqui na parte alimentar, já puxando a sardinha para o meu lado, mas eu acho também que, em termos de saúde como um todo, a saúde é quando a gente consegue contemplar esse bem-estar, tanto físico, social, emocional, e aí a gente consegue estar mais pleno, vamos dizer assim, né, como dizem por aí, para essa longevidade, mas né, ouvindo, que a Helga quer, eu quero, vocês querem. Ouvindo parece fácil, difícil, mas na prática... A teoria, né, a gente vai mandando ver. Por que você resolveu ser especialista em transtornos alimentares? Então, rapaz, sabe que foi acontecendo assim, né? Na verdade, a psiquiatria foi uma surpresa na minha vida como um todo. Fiz psiquiatria, fiquei muito feliz, assim, né? Acho que eu me encontrei mesmo nisso, não só porque eu converso, mas eu acho que eu sou um bom ouvidor de histórias, assim, eu gosto, né? E a gente se envolve. E eu sempre digo que eu acho que eu consegui desenvolver não só o olhar da empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro. Mas uma coisa que a gente fala muito dentro da saúde mental é a compaixão, né? Que é você se colocar no lugar do outro e querer tirar ali, né? A gente quer pegar pelo cabelo e tirar aquele sofrimento dali, né? Porque se colocar é muito fácil, né? Mas, como médico geral... vem, Helga! Ai, meu Deus, me agarra todo na mão. Olha só, Deus é mais. Mas aí, transtornos alimentares, acabou que eu tentei conciliar dentro da psiquiatria uma área que tivesse muito da parte clínica também, que eu gostava, enfim. Eu falei, poxa, mas será que só essa parte emocional tal vai ser suficiente para mim? Eu gosto também de um distúrbio hidroeletrolítico, gosto de um sódio, um potássio. E aí comecei a pensar em transtornos alimentares, que era uma área que tinha isso. Então, muita gente até perguntou para mim, você já teve anorexia, teve compulsão e tal? Eu falei, para ser cardiologista não precisa ter infarto, né? Sim, é verdade. Então, a maioria fuma, gente. É de boa. E aí foi assim, acabei terminando psiquiatria. Na UFRJ tem um grupo de obesidade e transtornos alimentares que é o GOTA, que é muito forte dentro da UFRJ, no Instituto de Psiquiatria, o IPUB. Tem uma unidade também no IED, que é o Instituto de Endocrinologia do Estado, incrível, né? IED. Isso. Então eu tive a oportunidade depois de fazer uma prova, passar e fazer esse R4 que a gente fala nessa área. O R4, residência. Exatamente, um quarto ano. Um quarto ano. E terminando, fui ficando pelo Rio, que aqui tem fator de risco pra caramba, tem praia, né? E tem praia. As pessoas E tem aqui, praia, né? Tá todo mundo querendo ficar no sempre. Exatamente, fator de risco a cidade, né? É verdade. Mas assim, hoje a gente vê que não é só isso, né? Todos os lugares, ainda mais agora com a pandemia, o online, a gente tem atendido o Brasilzão afora, fora do país. Você então sabe todo mundo que tá... Eu comecei eu tive que escolher também, acabei a faculdade, aí você tem que escolher para onde você vai. Todo mundo fica te perguntando, rola uma mega cobrança. E eu, a minha faculdade, queria viajar. Eu queria... estudei pra caramba, deixa eu tirar umas fériasinhas aqui. Aí eu viajei, depois eu falei, tá, e agora? Aí me veio uma endócrina, não sei porquê. Minha mãe, eu acho que me mandou um negócio aqui, olha isso aqui. Aí eu, tá, mãe, deixa eu ver. Comecei a faculdade, após, e aí eu comecei a ver que a maior parte, eu poderia tratar pessoas que não têm doença. Porque a maior parte dos meus pacientes são pessoas que querem uma melhor qualidade de vida. Sim. Que elas estão buscando uma qualidade melhor de sono. Não necessariamente tem uma doença. Tem pouquíssimo paciente, por exemplo, com diabetes, com hipotiroidismo. A maioria vai lá, até pelo que eu posto no Instagram e tudo mais, elas vão mais para... Pô, queria melhorar isso aqui, perder peso, emagrecer, tentar levantar, correr com meu cachorro, pegar meu filho no colo. Então, tipo, é muito interessante isso. E é legal a gente trazer esse olhar preventivo para a saúde mental também, né? Uma coisa que me incomodava muito quando eu resolvi fazer psiquiatria, e aí nos primeiros meses eu quase desisti. Porque tinha ainda aquele olhar muito estigmatizado, né? Do paciente, que a psiquiatria também cuida, né? Um paciente psicótico, enfim. Sim. Mas tinha um olhar também do psiquiatra que tem que ser barbudo, cabeludo. E eu que vim da cirurgia plástica, eu não quero ser assim, né? Já era meio coxinha, sou né? Bonito. Eu sou bonito. Eu faço minha barba, eu não quero deixar a barba crescer. Eu me deixa bonitão. E aí eu comecei a ter um olhar que me incomodava no sentido... E eu tinha uma professora, que era uma das únicas ali na residência, mais elegante, toda assim. Eu falava, Igor, você não precisa, né, seguir o padrão da psiquiatria que vem por aí. Você pode ter, né, um olhar diferenciado tal, e ela era assim. E eu meio que mirei ali naquela elegância, inspirou, não que eu sou né? elegante, mas no sentido de ir um pouco no sentido contrário do que vinha sendo e até então. Gostoso, né? Você fazer ser diferente. Eu acho que para trazer mais para próximo, sim, assim, né? Claro. Então as pessoas chegam no consultório e veem que você é um médico como endócrino, como dermatologista, como
Eu acho que isso também traz um olhar mais Mas vem que você não próximo é para a saúde Freud. mental, né? Eles não chegam lá e falam assim, vou encontrar o Freud. Olha, não, até que não, hein? Ele é bem mais bonitão que o Bem Freud. mais bonitão que Freud. Então a gente começou a trazer mais esse olhar mais próximo, na verdade, assim, né? É incrível, Da psiquiatria. É verdade. Helga, quando eu falei com você pra chamar, você falou, lógico que eu quero participar, eu tenho esse negócio, porque eu acho que Tenho esse negócio. eu nem falei. Esse negócio aí eu tenho. Eu acho que eu não falei nenhum tema do programa. Não falou. A gente vai falar sobre estratégias de emagrecimento, compulsão alimentar. Esse é mais ou menos o tema. É. Já tá no meio do programa que eu fui falar o Já, tema. tudo bem, não tem problema. É isso. Aí a Helga falou, não, eu quero participar assim, eu tenho esse negócio de compulsão, esse negócio aí eu Esse tenho. negócio aí que é de compulsão eu tenho. Como que foi pra você? Quando conta essa história aí, como foi diagnosticada? Na verdade, assim, quando fiz 20 anos, foi a primeira vez que eu me deparei com essa coisa de engordar. Então, eu morava em Londres, eu estava em Londres fazendo... fui para Londres para fazer teatro. Embora eu estivesse com uma parte da minha família, né, que eram meus padrinhos e tudo mais, mas eu estava ali... eu tinha deixado um namorado aqui, eu tinha deixado mãe, tinha deixado pai, né? E estava ali em Londres estudando teatro em inglês, que não era a minha língua. Nossa, é muito difícil. E trabalhando. E assim, meus empregos não eram super empregos. Eu trabalhei no McDonald's, limpando o banheiro, limpando o salão, na cozinha, no caixa, em todas as áreas do McDonald's que você possa Você tinha imaginar. quantos anos? Eu trabalhei 21. E aí, eu engordei. Mas assim, aí hoje, com 40, eu falei assim, engordei. Eu voltei de lá com 70 quilos. 70 quilos seria o meu peso ideal hoje. Pra você ver, eu tinha 60... O engordei. Eu tinha 60 quilos e fui pra 70. E aí eu cheguei aqui e falei assim, meu Deus, eu tô Emocionalmente, enorme. a tua cabeça já estava... Exatamente. Meu Deus, eu tô enorme. Mas assim, aí também vai do quê? Vai de você... eu sou uma pessoa que gosto de comer. Toda a minha família, por parte de pai, é obesa. Obesa mórbida. Mas existe... Eu sempre achei que, tipo assim, cara, tô ferrada. Pô, meu pai é obeso mórbido, minha avó, mãe do meu pai é obesa mórbida, meu tio, irmão do meu pai é obeso mórbido, Você olha minha ali a tia... genética. Falei, cara, Tô ferrei. fadada. Mas com o tempo eu entendi que não. Tem nada de genética. Isso. Tem isso não. Não vai Existe usando a essa epigenética. desculpinha. Vai usando essa desculpinha, exatamente. não, né? Então, assim... isso aí. Mas assim, né? Então, assim, mas a minha família sempre gostou de comer. Meu pai sempre cozinhou muito bem. Eu herdei essa coisa de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Você tem eu até um negócio de comer. cozinha Tem agora, um negócio né? de Que eu vi no culinária. teu Instagram. Daqui a pouco a gente vai fazer a publi A gente faz a dela. publi dela. E aí, então, assim, aí eu cheguei lá em Londres, eu vi aquele monte de comida que eu nunca tinha comido, aquele monte de coisa que eu queria experimentar. E aí, ao mesmo tempo, eu fui comendo, e engordei 10 quilos. Mas assim, gente, 70... Você ficou quanto tempo? 1 ano. Caralho. Ao longo de um ano, você engordou 10 quilos. 70 quilos. Hoje, se eu for lá, quando chegar lá no seu consultório, que eu subir na balança, você vai falar assim, amor, 68 a 70 é o teu peso ideal. Porque eu sou uma mulher de estrutura grande. Eu tenho ossos largos, eu tenho músculo pesado, mesmo com gordura, eu tenho uma estrutura muscular. Então, assim, claro, com 20 anos, 60, mas assim, com 40, 70, 68 a 70, Tu tá tô feliz. maravilhosa. E é o que a bioimpedância diz. Mas eu achei que eu estava obesa. Aí o que eu fiz? Tomei remédio. Por Aos conta própria também. Não, fui ao endócrino, Foi ali. mas era aquele, tipo, você vai perguntar assim, já tomou isso? Eu digo, já. Já tomou isso? Eu digo, já. Em 20 anos eu já tomei tudo que é tipo de remédio para emagrecer. E aí, eu fui percebendo que eu comia compulsivamente. Compulsivamente. Eu comia um prato, queria comer o outro, já não estava mais com fome, mas queria comer. Eu ia para uma lanchonete, eu comia um sanduíche, eu queria comer 2. Sabe assim? Sim. Tudo tudo exagerado. E os anos foram passando e aí
a coisa foi ficando ruim pro meu lado. E aí eu emagreci da primeira vez que eu tomei o remédio. Claro que eu emagreci, óbvio. Mas passou um ano, eu engordei Teve tudo de efeito novo. colateral? Tive taquicardia. Porque eu tomei anfepramona, fenproporex. Eu tomei o veneno. Entendi. O veneno nem de rato. Nem dá, mas nem Exato. tem... Não existe mais. Sibutramina já tomei também. Mas sibutramina, quando eu tomei sibutramina, eu já tinha tomado a fenpramona e o fenproporex. Fez Já nem tava cosquinha. quicando. Fez nem cosquinha a sibutramina. Nem cosquinha ela fez. Então, assim, eu vivia lutando. E aí, qual que é a minha questão? Eu tô de dieta, só esperando o dia da dieta acabar. Como se fosse assim, né? Você tá entendendo? Como se fosse Do tipo assim, cara, quando eu perder 10 quilos, eu vou estar magra, eu vou poder comer. Entendi. Você tá entendendo? Eu nunca vou conseguir me manter magra se eu ficar pensando assim. Sim. Eu quero acabar a dieta para estar magra e poder comer. E aí, o que acontece? Eu engordo tudo de novo. Então, assim, eu preciso educar a minha mente. E eu preciso parar de comer as minhas emoções, a minha ansiedade. Porque eu sou atriz. Aí, o que aconteceu na pandemia? Que foi o período que eu voltei ao... Porque em 2018, eu perdi 15 quilos com a Pronocal. Porque você... tu fez a Pronocal. Eu fiz a dieta da Pronocal, que foi uma dieta que foi perfeita para mim. Muito perfeita, porque assim, eu tive uma resposta maravilhosa. Em 15 dias eu já tinha perdido 8. A Pronocal é uma dieta cetogênica VLCD, né? Very Isso. Low Carb Diet. Very Adoro low falar esse carb nome, diet. gente. Very low chique. carb. E É é muito maravilhosa. E é maravilhosa. E eu fiquei 4 anos me sustentando aqui, ó. Na Pronocal. Você fez todos os passos? Todos os passos. E aí, e a manutenção. E aí, quando eu, tipo assim, tô bem, tô magra, vou comer. Entendi. Aí eu engordava, aí voltava aqui, ó. E aí eu ficava assim, ó, com a Pronocal como a minha bengala. Entendi. Mas a Pronocal não vai me adiantar, não vai me ajudar se a minha cabeça continuar nesse pique. E aí a pandemia veio, e aí a gente da cultura, o teatro fechou, e as coisas foram ficando muito complicadas para os artistas. Eu fiquei sem emprego, sem trabalho. Eu estava, toda estruturada. Tinha acabado lá o Popstar. Tinha recebido o convite para gravar um EP. Tinha recebido o convite para fazer a novela. Estava fazendo um musical. Veio a pandemia. Parou tudo. Você estava tudo planejado já? Toda planejada. É meu ano de 2020. Tava arrasando. Tipo assim, era o ano. Eu falei, acabou, agora eu vou. Cheguei. O Popstar acabou em 2019? 29 de dezembro de 2019. Nossa. 2 dias antes de acabar o ano. Caraca. E aí Quem eu ganhou já a tua temporada? Jackson Follman. Jackson o goleiro da Follman. Chapecoense que É perdeu a verdade. perna. É verdade, cara. Ganhou, ficou em Ele era primeiro muito lugar. bom. Você e eu fez com fiquei a em Malu? segundo lugar. Não, Malu foi um ano anterior. Ah, tá. É. E aí, gente, a pandemia me tirou tudo, todo o meu trabalho, todas as minhas expectativas, tudo que já estava certo. E aí a pandemia veio para mostrar que nada é certo. É. Tudo que estava certo para mim. Novela, contrato, já tinha feito a reunião, já estava com Tu ia fazer 40 o quê? capítulos. Além da ilusão. Estava com 40 capítulos na mão já. Nossa. E aí, com a pandemia, foi Quem tu ia fazer? adiando, mudou a direção da Globo, mudou a direção da novela, ele mudou o elenco todo e eu... Quem tu ia fazer? Teu personagem Gabi tá lá, Amarantos. Putz, A e ela perso- canta. Exatamente. Ela canta o tema da novela. Essa personagem era uma cantora. Sim. Né? Ela era uma cantora na novela. Que eu fui convidada por causa do Do Popstar. Popstar, estava na cabeça do povo. Exatamente. Então, assim, e aí, enfim, aí eu fui perdendo tudo, e aí eu fui ficando na bad, e aí eu fui comendo. Sim. Comendo. E aí eu entendi que toda vez que dá ruim pra mim, eu como. Como uma bengala. E- como um suporte. Como um pra- suporte. E é um prazer que eu tenho sozinha. Eu não preciso de ninguém. E como a pandemia veio trazendo um pouco da solidão pra gente, porque a gente ficou enclausurado, então qual o prazer que eu tinha? E às vezes esse sozinha, né, Helga, é até uma das características, às vezes, da compulsão alimentar. Porque o sozinha pode ser o escondido também, muitas Escondido? vezes. Muito. Porque muita gente... Escondido da minha mãe todo dia. Não é? Todo olha. dia.
todo santo dia. Já Tá tive de dieta, não tá? Tô de dieta. Aí eu tô de dieta. Aí daí eu comia dieta. Mas aí, de repente, dá um tempinho aqui, ó. Sim. Eu não tô no desespero. Você Aí eu pedia vou, ó, um- não vou quieta, vou quieta, Sim. cozinha. Sorrateira. Quieta, sorrateira. Como o negócio jogo fora. Destruo todas as evidências pra ela. Não, lavo pra ela não ver que eu comi. Sim, já tive casos assim de histórias de mãe descobrir que o sanitário estava todo entupido e quando foi ver era de pacote de Papel. biscoito. Então, Então assim, É tipo porque é isso. muito comum. É uma das características, inclusive, né, quando a gente fala dos sintomas aí, vamos dizer, da compulsão alimentar. Um deles é esse, de comer muito mais rápido que o normal, Isso, de muito. comer escondido, comer às vezes até ficar fisicamente Amigo, eu muito como cheia, tão né? rápido. Porque fica com vergonha às vezes da quantidade, acabo né? de comer na frente de todo mundo. Tipo assim, come devagar. Que é o tempo que a gente precisa pra liberar. Helga, come pra você devagar, conseguir. porque você vai acabar de... Você vai comer rápido, você vai querer comer mais. Come devagar. Não consigo, mas é ansiedade. Eu sou... eu sou assim. Eu sou uma pessoa demais. É muito. Tudo é Intensa. exagerada. Tudo tem muita intensidade. Então, assim, na comida também. Sim. Mas não dá. E não dá para isolar, né, Iago? Você sabe bem disso assim também. Quando a gente está falando, né, que a Helga fala assim, poxa, a cabeça tem que estar boa para a alimentação, né, também fluir saudavelmente. E aí a gente não chega, por exemplo, um paciente lá no consultório, eu falo, bom, vamos falar de comida. Eu sou especialista em transtornos alimentares, às vezes as pessoas acham que a gente vai falar só sobre isso. Mas olha o quanto afeta todo o contexto, Todo né, que a família, a envolve casa. a casa, O o mercado trabalho, E o dessa trabalho. o trabalho, as E o expectativas. trabalho, porque quantas vezes eu tive que emagrecer para fazer um trabalho, ou perdi um trabalho porque estava acima do peso, né? Já engordei para fazer, para sair de um estereótipo e Conta depois... dessa história que você estava falando ali, não estava gravando, eu, mas isso aí é muito legal. Eu fiquei no Zorra, né, 10 anos, né? Quando eu entrei pro Zorra, eu estava no peso. Eu já tinha voltado de Londres, já tinha Você emagrecido. sempre fazia o papel da bonitona, gostosona, da aquele bonitona, tempo nos que o musicais. humor era assim. Que, que a mulher era Dá uma objetificada. Que a mulher era Lembra objetificada. de dar uma subidinha? É mesmo. Nossa, é mesmo, né? A mulher era objetificada, né? O que a mulher no humor era o quê? Um objeto ou uma caricatura. Ou ela era feia para ser engraçada. Mônica Martelli fala muito disso, né? Ou ela era feia para ser engraçada, ou ela era gostosa e burra para ser engraçada. E eu era gostosona. É tão bom falar disso no passado, né? Caraca, O é quanto muito a gente bom, conseguiu cara. evoluir, mudar isso, Evoluímos, né, Helga? evoluímos, Você falando assim, evoluímos, e é um passado muito muito próximo, próximo, né? 2010, quando você saiu. Exatamente. E mesmo assim ainda 10 anos ficou atrás. um tempo essa coisa. Não, quer dizer, 10 anos atrás ainda tínhamos isso, mas isso a mulher no humor ser objetificada ou caricata. Mas de isso eu acho que a gente muitos deve anos muito atrás. a vocês. A Sem vocês, dúvida. comediantes, vocês, Sim. atrizes que se libertaram disso, que Sim, falaram, não vou fazer. Sim. Não, esse não é pra mim, não mais. É. A Mônica Martelli e Ingrid Sim, Guimarães, elas falam muito, várias entrevistas não delas somos falando mais que não isso, escolheram, exatamente, optaram é. por papéis que não... Sim, mas assim, e aí, quando eu entrei pro Zorro, eu era isso. Porque eu cantava. Então, eu assim, o que eu era? Eu tinha um diferencial porque eu cantava. Eu vinha do musical, né? O Sherman, que Deus o tenha, por mais que ele tenha sido esse diretor, porque ele era dessa época. Quando eu entrei no Sim, Zorro, ele já tinha quase 80 anos. Cara, Né? Então, produto assim, de uma era também, né? exatamente. Então, assim, era a escola dele, Sim. né? Mas eu aprendi muito com ele. Ele deu oportunidade pra muita Amo gente. de paixão, e ele buscava as pessoas no teatro. Como ele me pegou no teatro. E aí eu fazia Evita. Era um musical da Evita Peron. Eu fazia a Evita. E aí ele Caraca, foi você fazia assistir. Eu Evita? fazia a Evita, no Shopping da Gávea, Teatro dos Quatro. Evita Peron, um musical de tangos. Nossa. Não era o oficial da tá. Broadway. Era um musical de tangos, contando a história da Evita. E aí ele, sempre apaixonado por Evita, foi assistir. E aí ele falou, quero falar com a moça que faz a Evita. E esperou. Olha que loucura. Eu desci do teatro. Falou, quero você no meu programa. Eu disse assim, mas o senhor me viu fazendo Evita. Eu vou fazer aquele negócio. O senhor quer que eu vá para um programa de De humor? humor?
Você nunca tinha feito nada de humor, tá? Até Nada. então? É mesmo? Nada. Eu falei assim, mas eu acho que minha interpretação foi tão risível assim. O senhor riu de mim. O senhor riu de Eu mim. estava ali chorando por Argentina. Exatamente. E você riu de mim. Morrendo, porque a Evita morre. Na peça. Eu falei assim, eu morri. O senhor vai me levar pro Zorra Total? Como é que é isso? Me explica. Aí ele, não, mulher. Falava assim, não, mulher, eu vou levar você pra fazer os musicais, entendeu? E ele era um dos poucos diretores que fazia musical na televisão. É verdade. E aí eu falava assim, tá, aqueles quadros lá do Severino, cara crachá, O Disney. que ficava ali, ó, de maiozinho. Eu falava assim, entendi. Mas olha só, eu vou se o senhor me prometer que o senhor vai me escalar para fazer outras coisas no programa. Ele, combinado. E eu, amigo, imagina, era uma época que eu era Unirio, performance nua na Unirio, teatro de guerrilha, cabelo no sovaco. Exato, Lapa, sandalinha de Lapa, ciranda na Fundação Progresso. Hey! Eu era esse tipo. E eu disse assim, mas era muito fácil eu ser esse tipo com os meus amigos da Zona Sul e eu morando em Madureira, pegando trem e metrô para ir para a Zona Sul. Eu precisava daquele emprego. Né? Então, assim, era muito fácil guerrilhar se eu fosse uma filhinha de papai e mamãe da Zona Sul, que não era meu caso. E aí eu falei, tá bom, eu vou pegar esse emprego, mas o senhor, por favor, me escala para fazer outra coisa. Ele, tá combinado. Aí fechou o contrato? Me contratou. Funcionária da Globo. Funcionária da crachá. Globo, 2006. De 2006, quando eu saí do Zorra, em 2015, né? Aí, enfim, aí eu fiquei um ano, aí fui pra novela, enfim, aí outras coisas na Globo, mas assim, o contrato longo que eu tive na casa foi no Zorra, né? E aí eu fui fazer um musical. E quando eu cheguei para fazer o quadro de musical, era comédia. E eu estudei para ser uma atriz completa. Para cantar, para dançar, para fazer drama, para fazer comédia, para fazer de tudo. Então, eu fiz a minha graça ali. Eu sou palhaça, tá na minha essência. Ele, você é boa comediante. Falei, não, eu só tô fazendo aqui o que tá proposto aqui. Aí ele falou assim, não, eu vou te explicar, eu vou te escalar para muitas coisas. De fato, ele me escalou para muitas coisas, mas sempre a burra gostosa. E eu não aguentava mais aquilo. E aí, o que você fez? Engordei. De propósito? De propósito. Falei, vou engordar. Porque eu já tô aqui há 4 anos. Eu, obviamente, não vou falar assim, tô engordando de propósito, hein, caralho. Sim, lógico. Fiz todo aquele meu drama. Tô com problemas de tireoide. Afinal, você também é boa de Gente, drama. botando a culpa na tireoide. Afinal, você também é boa de drama. Botou a culpa na A tireoide. tadinha da tireoide não engorda 15 quilos. Vamos deixar claro aqui. A tireoide engorda 2, 3 quilos. Ela não vai te engordar 20 quilos. Mas isso é só você que sabe. Tô dividindo aqui com o meu público. A maioria das pessoas não sabe. Eu digo assim, tô com problemas de tireoide, seu Sherman. E eu tava com 2 nódulos. Tá. Tanto que eu tirei, né? Eu não tenho tireoide, né? Tirou tudo? Tirei tudo. Não tinha um fundo de verdade ali mesmo. Tinha uma verdade. Não era mentira. Mas não tinha engordado por causa daquilo. Sim. Mas eu tive 2 nódulos, um no lobo direito e no lobo esquerdo. E aí, quando foi tirado, eu falei assim, cara, vou deixar um cocôzinho de tireoide que já tá com a textura propícia a ter outro nódulo. Melhor coisa. Tirei tudo. E aí, eu dizia assim, eu tô aqui com 2 nódulos no tireoide, tá me causando hipotireoidismo, tô engordando muito, Sherman, não sei o que eu faço. Certo. Ele, calma, mulher, fica tranquila. Eu falei, mas o que eu vou fazer no programa? Cara de pau, muito cara de pau. Ele, não, mas a gente vai arrumar um lugar. Não tá tendo um quadro... Eu ouvi dizer que vai ter um quadro novo aí com o Nelson Freitas, marido e mulher. Não dá pra me colocar nesse quadro? Pode ser. Vamos ler o texto. Aí eu li o texto com o Nelson. E aí foi que eu fiz o Dadá e Dodô, que foi um quadro muito bacana. É verdade. Com o Nelson Freitas, que a gente ficou mais de 1 ano em cartaz com esse quadro lá no Zorra. Qual era o bordão de vocês? Não tinha bordão, era um sitcom. Isso é que era legal. Então é legal, ó, um progresso. Exatamente. Porque não era coisa do bordão! E aí, hein? Gente, Fechou. O que é sitcom? Não era. Sitcom é tipo, sabe o Caraca, Sai de Baixo? O Igor sei. tá eu tô... voando aqui Não, nesse eu papo. entendi Sabe o Sai de até o Baixo? sitcom. Chegou Sabe no o sitcom. Sai de Baixo, que é O tipo... telespectador aquela vai comédia- querer saber também. Aquela comédia Boa, do Igor. cotidiano. Seu apresentador. Você tá vendo? É isso aí. Não, brincadeira.
Aquela comédia do cotidiano, tamo ali, é uma casa, sei, um quarto. que é Isso aqui não natural. é aquela comédia do bordão. Você quer dizer que é piada? E aí, hein? Fechou! Não vou fazer o bordão, não vou fazer o bordão dos colegas porque eu não quero, né? Não, magoar enfim, ninguém. Exatamente. Tem a tiazinha gosta, tem Você a entendeu? galera lá Tem, que claro, curte. tem. Mas aí era um sitcom, e aí era uma família, tipo, era eu, ele, começou eu e ele, aí depois veio os vizinhos, aí depois veio a minha maneiro. mãe, aí depois, entendeu? Aí foi virando um negócio que foi Maneiro. bacana, exatamente. E ali eu falei, pô, pronto, conquistei aqui meu espaço de não gostosa. Sim. As pessoas estão me vendo como atriz. Vamos emagrecer agora, né? Cadê? Cadê que consegue? Cadê que conseguia? Não conseguia. Não conseguia. E olha que eu ainda tinha 29 para 30. E não conseguia porque essa relação com a comida já estava bem Já perturbada. estava bem assim. perturbada, Você não já conseguia, estava estabelecida. muitas vezes, parar de comer ou evitar já de estava comer. estabelecida e tipo assim, fazia uma semana de dieta e não queria mais. E fazer por quê? Porque não tinha porquê. Uhum. Ninguém chegou para mim e falou assim, ó, até que chegaram para mim e falaram. Aham. Até que Miguel Falabella falou, olha, eu quero quero botar você para fazer uma peça, mas a personagem ela é uma modelo. Foi aquela do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Você Nervos. Foi assistiu? essa que eu te conheci nessa peça. Ele falou, você tem que perder 10 quilos. Você fez com o Mateuzinho também, né? Ele fez também. Ele fez. Você precisa perder 10 quilos. Foi Aí foi que... Mas que teve aí- uma Teve um meta. gatilho, né? Tinha um Tinha um motivo para você motivo. conseguir. Eu fiz, perdi, emagreci, mas era assim, Esperando acabar esperando a peça acabar para comer. É. Isso eu não quero mais na minha vida. Eu não quero viver assim pro resto da minha vida. Eu ainda tenho metade da vida. Às vezes eu penso, cara, já tô com 40. Putz, tempo perdido. Não. Eu Mais tenho da metade da É o minha novo vida. 30. Isso, Exato. Eu tenho metade da minha vida que eu não quero viver mais assim. isso é uma coisa que eu falo muito no consultório, né? Às vezes, pegando o gancho dela aqui, às vezes Isso, as adoro pessoas... links. Não, Tem que é fazer porque link. muita gente faz isso, né? A gente sempre pensa nesse emagrecimento rápido, né? Que todo mundo quer, né? Maravilhoso. A Disney não tá patrocinando, gente. Não tem nada a ver. Mas a Pronocal, sim. Não tem nada. Então, às vezes a gente, né, quer ter esse emagrecimento rápido, urgente, que em qualquer lugar que você for hoje, de repente você Sempre consegue um quer. monte de medicamento, um monte de coisa e emagrece. Agora, o grande desafio é isso. Eu não manter. quero emagrecer para os próximos 40 dias, né? Eu quero emagrecer Pra para os próximos sempre. 40 anos. Anos. E como que a gente faz para que esse emagrecimento seja duradouro, né? Aí que está a chave, talvez, da grande questão. Porque hoje a gente evoluiu também no tratamento da obesidade. Você sabe bem, tem muitos medicamentos aí que ajudam Mas no e a emagrecimento. gente que já A tomou gente tem um olhar todo mais... tipo de medicamento que acha que o organismo não Exato. absorve mais. o Então, Tem medicamento. muito isso, né? O paciente Exato. não faz mais efeito. Então, isso aí que eu quero que vocês E que, me na expliquem, verdade, por exatamente favor. é isso, né? A gente tem um arsenal medicamentoso hoje importante, a gente pode fazer várias coisas, tem procedimentos estéticos e tal, mas tem a cirurgia bariátrica que tem a sua indicação em determinado momento, mas a grande questão é, né? Na minha família eu já tenho 3 bariátricos. Ah, é? E aí, resolveu? Minha mãe resolveu, minha irmã resolveu, meu pai morreu. Olha, é mesmo, Helga. Caraca, foi mal. Clima pesadão Não, mas agora. é verdade. Mas Ele na cirurgia? ele Não, faleceu? não. Depois, Não, ele não foi? levou... Meu pai tinha quase 150 quilos. Aham. Caraca. Ele era alto, mas ele tinha muito peso. E aí ele era hipocondríaco. Aqui, ó, aqui, ó. Aí, ó, aí, Aqui, tem, aqui, aí ó. tem um pezinho Ah, o peso. na genética. Ele tinha aquela coisa de que medo de hospital, medo de médico, medo de tudo, medo de tudo. Até que ele viu que, tipo assim, não tinha jeito, ele tinha que fazer. Aí minha mãe fez. Deu uma segurança pra Ficou ele. bem. Mesmo eles estando separados, tá? Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 1 ano de idade. Aham. Mas como é que ficou tua mãe? Eu falei, minha mãe tá ótima, pai. Vamos fazer, pai. Precisa fazer, pai. Nananã. Tá demais, pai. Não sei o que, nananã. Ele fez. Deu 1 mês de cirurgia, ele teve um infarto fulminante. Mas ele já Eu tinha entendi. Ah, então já não é foi problema necessariamente. de coração. Ele, minha avó também, a Ele mãe já era dele, obeso há muito Ele Ele tempo. já era Isso, obeso há então. muito tempo. Então, assim, não foi a bariátrica que matou Entendi, meu pai. Foi entendi. o coração dele mesmo, entendeu? Mas Entendi. assim, mas a minha mãe já tem 8 anos que fez. Tá maravilhosa, nunca mais engordou. A minha irmã, que não é filha da minha mãe, mas é filha do meu pai, Sim. que tem 30 anos, 31 anos, 10 anos mais nova do que eu. Quando meu pai morreu, ela
também deu uma pirada e engordou pra caralho, 120 quilos. Sim, sim. Então ela fez, tá maravilhosa, tá super bem. Já tem quase 2 anos que ela fez. E tá super bem, né? E assim, então assim, é uma coisa que realmente eu tenho pessoas ao meu redor mas obviamente que assim, eu com, sei lá, acho que eu devo estar agora com, sei lá, 86 quilos. Eu não tenho indicação para fazer bariátrica. E a bariátrica ela tem seu valor, assim, eu não, né? Inclusive eu fui por algum tempo aí responsável pela parte da saúde mental de um serviço de bariátrica de um hospital importante aqui no Rio e tal. E tenho experiência, tem pacientes que fizeram bariátrica, outros pacientes que queriam fazer bariátrica procuraram a gente também. E só de melhorar de repente essa relação, né, comportamental com a comida. Porque o que acontece? Até pouco tempo, né, ainda, enfim, é assim de certa maneira, a gente sempre se preocupou muito com a quantidade de comida, a qualidade do alimento, mas pouco se falava de comportamento alimentar. A forma como você se relaciona à comida, que é essa questão emocional. Que é a comida para você. Eu acho que esse é o pior. Que a compulsão, né, ela acaba acontecendo, na verdade, assim, quando você tem uma certa impulsividade, ou você não consegue parar de comer ou evitar de comer diante ali, né, de repente, qualquer alimento, ou enfim. Algumas pessoas têm uma predileção, às vezes, ali por doces, por carboidratos, sanduíche, pizza, enfim. Mas já tive pacientes, né, vamos dizer, na residência ali, no Hospital Federal, então você pega um público, às vezes, que tem menos condição financeira e tal, a pessoa come o que tem pela frente. Não é uma questão eu vou comer só chocolate. Às vezes as pessoas comiam feijão congelado, pão com cebola crua. Salsicha. É o que tem, né? Eu vejo muito paciente falar assim, não preciso engordar para fazer bariátrica. Tem isso também. E às vezes perde essa oportunidade de repente, né, junto com o cuidado do corpo, a gente trazer para a parte emocional, quando a gente alia, né? E hoje tem muitos estudos, a própria Organização Mundial de Saúde, ela mostra ali uns dados de que 30% dos pacientes que procuram tratamento especializado para obesidade apresentam transtorno de compulsão alimentar. E o transtorno de compulsão, causa, né? E o transtorno de compulsão alimentar, ele é uma doença da mente. É um transtorno da mente. Então, a gente muda como isso? A gente tem opções medicamentosas hoje que podem ajudar no tratamento, mas o grande, acho que pulo do gato assim, é a gente reaprender a relação com a comida. Né? Então, a gente vai passo a passo ali Tem alguma ajudando. estratégia que você usa no consultório para ajudar essa relação do paciente com a comida? Na verdade, várias, sabe, Iago, assim, porque hoje existem, né, protocolos, vamos dizer assim, que são muito bem, como se diz, segmentados ali para a parte de transtornos alimentares em geral, tanto para compulsão como para anorexia. Então é um aprendizado mesmo. A gente faz muito, na verdade, ali a parte de terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia onde cognitivo, disso aqui que a gente está conversando, de fazer uma psicoeducação do paciente, entender o que está acontecendo, o que é compulsão. É comer 2 fatias de pizza, né? Ou a compulsão, de repente... quem dera 2. Eu como 6. Tem gente que fala um pacotinho de chocolate, né? Enfim, às vezes come uma barra de chocolate e acha que teve uma compulsão. Hoje, né, então a gente faz essa parte mais cognitiva de entender, ensinar o paciente, né, o que é essa compulsão, como, né, entender o quanto tem de ansiedade associada, de depressão. E o mais importante, que é o mais difícil, é a parte comportamental. E aí na hora que eu estou de frente para a geladeira, o que eu faço para controlar isso? Né? E se eu tiver uma recaída? É bizarro. E tem algum alimento que eu não posso comer? Então, na verdade, Iago, assim, a grande parte do tratamento, ele ele leva um tempo mesmo, porque às vezes você está anos aí com esse comportamento alimentar todo alternado. Então, muitas vezes esse acompanhamento é feito até semanalmente, onde a gente vai ensinando, né? A gente tem hoje, né, a psicologia aí, especialistas, psicólogos especialistas em transtornos alimentares também, que são especialistas nesse padrão ouro hoje aí, que é a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que também muitas vezes associa a um outro tipo de psicoterapia também, de terapia, que também está relacionada, né, com a parte mais de regulação emocional, de controle da ansiedade, enfim, aí vai indo. A né? Helga tinha falado que queria entender por que às vezes o remédio funciona e às vezes eu já usei tudo e agora não funciona. Sim. Eu acho que os remédios estão ali.
são esses. Não vão vindo remédios Tá novos. vindo, é que eu vi que você postou que tá vindo um novo aí. O Ribelsus. O Ribelsus é Eu vi incrível. também, Você já usou? Eu tenho pacientes que estão usando. Mas né? já A gente tá fazendo... aprovado? Já tá na farmácia. Tem alguns pacientes que estão usando. O olho do furacão deve ser, né? A gente ainda está assim, né? Como é relativamente novo, então a gente tem os estudos aí, enfim, mas na prática mesmo eu estou acompanhando. Porque ver, já vem né? um estúdio, os estudos vêm bem legal, assim, então melhor que a liraglutida, que é o Saxenda. Então, que já não faz nada pra mim, nem o Saxenda. Mas então, às vezes a gente tem que ver quando você usou, em que momento, como você usou, qual dosagem, como você Perfeito. estava, o que você associou com ele, porque a obesidade é uma doença crônica. Você vai saber, igual asma, eu tenho asma, por exemplo. Eu não tenho como ficar sem minha bombinha. Onde eu for, eu não vou nunca ficar sem viver, curei da asma. Sim. Não, eu trato a asma todo dia e a obesidade é a mesma coisa. Entendi. A hipertensão é a mesma coisa. A gente vai associando o tratamento, estirando, mudando e como você tá com a sua saúde mental, aí como é que tá no teu dia a dia? Na psiquiatria tem muito isso também, né? Às vezes um paciente com depressão, com ansiedade, aí fala, acho que esse antidepressivo já acostumou com o meu organismo. Tem muito isso. E aí, às vezes, assim, primeiro que não necessariamente você vai ter que tomar antidepressivo a Pra vida sempre. inteira, né? A gente tem episódios de ansiedade, de transtornos depressivos, em que a gente vai tratar ali durante um período. A maioria dos estudos mostram que pelo menos uns 6 meses, a depender. E aí você termina aquele tratamento. Não significa igual uma infecção de garganta, né? Se tem uma infecção de garganta, tratou aquele tempo de antibiótico, acabou. não vai ter que ficar tomando o resto da vida. Sim. Se lá na frente aparecer de novo, a gente trata. Toma de novo. Mas é muito comum isso. Falar assim, já usei esse, já usei aquele e tal. E é isso que você falou mesmo. Na psiquiatria a gente tem muito isso também. A gente precisa fazer, às vezes, um recordatório ali de qual remédio usou, qual a dose, era a dose adequada, Sim. porque às vezes faz um cheirinho Sim. de um remédio que Com não é medo. efetivo. Tenho medo. Né? O Ih, tempo de não, mas uso, eu- se foi eu tenho adequado. medo. Eu já fiz o 0,3, eu já fiz 0,6, já fiz 1,2. Você é especialista. Direto. Ela tá- 1,2 direto aqui, ó. Pei, Ela tá igual 1,2. a Laís, análogo Girava de GLP-1. Aqui, ó, girava tudo e pei. Já fiz de todo tipo, é isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Dava uma diarreia quando era tudo. Dava uma diarreia, mas a fome continuava ali. E a parte emocional? A mente aí? Você já fez algum tratamento? Mas você já fez algum tratamento para a parte alimentar, de comportamental, assim? Não, por isso é que eu vim Ai, aqui hoje. gente, Eu vim aqui tratamento. hoje pra te conhecer. É a primeira vendo? consulta dela. Que sorte, né? Quer me ligar? Sorte a minha de conhecer. Quer me ligar aqui? Ô Igor, você acha que tem mais gente no teu consultório que tem esse transtorno alimentar de compulsão, de querer engordar, ou o contrário? Quem tem Querer engordar? Quem quer engordar... Corta, gente. Que quer, está engordando, né, tá na engordando verdade. e precisa emagrecer, quer emagrecer. Não, mas tem também de anorexia. E né, o contrário, quem Tem. tem aversão à comida. É. Que tem muito. Existe. Tem paciente que não janta na mesa de uma mesa com a família, porque não consegue Não ver. consegue ver Sim, a comida. sim. Na verdade, assim, né, a Nossa, compulsão... Que Não só fala ela. isso. Não fala isso. Não fala mesmo, não fala O mesmo. transtorno de compulsão alimentar assim, é disparado dentro dos transtornos alimentares os mais comuns, né? Uma coisa que é importante a gente falar é que nem todo mundo que tem compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar, é obeso, né? Então, assim, tem muita gente por aí que, de repente, não tem um ganho de peso importante, apesar da... Porque, assim, a gente pensa em compulsão alimentar sempre aquela grande quantidade de comida absurda Amigo, 6 pedaços de pizza não é normal. Não, mas muitas vezes, o que acontece? Hoje com essa A cara vibe... dela falando isso é muito bom. Nesse caso, é uma grande quantidade de comida. Mas o que acontece? Hoje as pessoas estão cada vez mais tentando uma alimentação mais saudável, enfim. Então é muito comum também, às vezes, chegar no consultório, alguém que não tem um ganho de peso importante, mas ao invés de comer uma maçã, come 10. Ao invés de tomar um iogurte, come um monte. Sim, mas aí 10 maçãs Mas é isso- mais tranquilo do que 6 pedaços Sim, de pizza. Mas eu tô mas- entendendo o que você está querendo dizer. Continua sendo compulsão. Entendeu? Porque tem a questão emocional envolvida. Sim. Então, mesmo você tendo uma carga calórica às vezes menor, a gente percebe que tem a questão psicológica, que é você não conseguir parar ou evitar de comer. Sim. Aí comer muito mais rápido do que o normal, comer até ficar fisicamente mal, depois a culpa. Então, Culpa! Eu tinha que fazer uma tem. seta aqui Isso. assim no telão pra apontar pra ela. Culpa! Eu como e choro depois. Olha, É verdade. mas eu acredito Eu tô, muito. É eu isso tô mesmo. tipo aqui, tipo assim, meu Deus do céu, eu tô gorda, eu não posso comer isso, mas eu não. É Exatamente. muito Como? atriz, gente. É muito atriz. E choro. E é de um sofrimento, né, Helga?
Pergunta a Vinícius. Vinícius tá aqui para não me deixar mentir. Quem é Vinícius? Fala pra gente. Vinícius, pra meu galera. amor da minha vida. Mozão tá há 9 anos comigo, convivendo com essa situação. Vinícius é parceiro. Ele Ele vai, né? porque ele é assim, ué, você não tá de dieta? Você não vai comer, meu amor. Vamos comer uma salada aqui. Ele chama pra salada. Vinícius... Vinícius vai trabalhar comigo, viu? Vinícius Aí, está ó. contratado. Vinícius tá? você A não vai psicologia comer, dele. você vai comer, você não tá de dieta, não vamos comer. Aí eu falo, meu amor, você tem razão. Mas qual é o momento que você tá agora? Você tá de dieta ou tá sem dieta? Eu digo, sim, tô de Você dieta. esconde do Vinícius? Não, Dele não. Dele você não tem eu vergonha. escondo da minha mãe. Do Vinícius não, porque aí quando ele fala, você não tá de dieta, eu falo assim, tô, foda-se, mas eu quero comer, tchau. Entendi. Como ele fala, tá. Essa culpa vem com sofrimento mesmo, né? Que você tá falando. Essa Sofrimento. angústia, esse sofrimento. Eu Que é não o que a gente falou. Eu não choro quando eu acabo de comer. Eu choro. O que você faz, Vinícius? Ele só Você lamenta. abraça ela. Ele só lamenta. Você abraça ela. Fala, amanhã é outro dia. Quer comer, come. Quer comer, come. Aquele dia. Mas só que sofre comendo e sofre sem comer. E Porque- sofre de todo jeito. Porque o companheiro fica numa situação muito difícil. Fica. difícil. Essa né? pessoa que tá ali, o que você faz? Você tira a comida, você dá a comida, você... Não, complicado. então, mas é isso. O interessante tá de dieta? Então não vamos, não. Só que não adianta, pra mim não adianta que eu falo assim, vamos sim. Sim. Dane-se minha dieta, acabou a dieta. Sabe Sim, assim? Então, sim. tipo assim, ele não vai. E ele não fala, não, filha da puta, vai ficar aqui, me amarra no pé da mesa. Ele não vai fazer Claro, isso. Entendi. Ele só me orienta. Você não tá de dieta? Então não coma. Eu digo, mas eu quero comer. Eu falo, tá bom, então vai lá e come. O problema é seu. Tipo assim. E não adianta, né? Essa agressividade no sentido assim de. adianta. Já tive histórias de familiar colocar cadeado na geladeira. Olha Sim. bem. Entendeu? Faz bem. Eu precisava. Vocês viram que... Você tá me dando e não ideias. adianta. Né? No passado, um negócio que botavam na boca da pessoa, vocês O quê? viram isso? O quê? Era uma prótese, um aparelho que você colocava no dente, amarrava, Ah. só o dentista tinha o negócio. Perfeito. Entrava Sério? só pra você fazer alimentação só por líquido. Perfeito. Só entrava um com Sério canudo isso? pra você não abrir a boca. Pra mim Você tá bom ficava esse. assim. Isso foi aprovado. Usaram em alguns países, né? Foi ano passado, teve uma discussão sobre isso. Não vi Uma isso. galera postou, hein? Postou, Talvez eu falou, experimentasse. Olha só. Gente, E não funciona, porque Capacete, gente. óbvio, porque você tem que mexer aqui Tem. mesmo, né? Então, Então, aquilo que a gente falou, a Doc. comida, não, você já tá de alta. Tá ótimo. ele tá vendo no futuro já. É o Você tem futuro, razão, tá vendo o futuro. claro. Sabe o que é minha questão toda? É que a minha gordura ela é socada. Ela é a famosa socadinha. É socada a gordura. Então, assim, soca no braço, soca no peito, soca na barriga, soca na bunda, soca na coxa. Aí fica uma socadona. Não fica uma barriga, não flácida. fica um negócio... Tá toda socada. Aí, tipo assim, caraca, mulher grandona, né? Mas é gordura. Aí chega na câmera... Parece um balão de festa Que a junina. câmera ainda engorda. Que a câmera é a Ela é nossa triste. pior inimiga. É. Né? Ainda mais essas agora, 4K, 5K. Essa maravilhosa do AGR HD Studio não aí. vem com essa. Olha lá, não Ela vem é com ótima essa. mesmo, esse Ela equipamento é aqui. ótima, mas aqui, ó, dá Aí, aquela Beto, bola largada. equipamento. Aí tu vê essa televisão aqui, ó, que todo mundo tá vendo aqui nessa televisão aqui agora. Todo mundo vê isso aqui, ó. Isso aqui dá uma largada com a beleza. Porque ainda Você tá sacanearam a galera, né? Exato. Puxaram pros lados. Dá uma largada na gente, sabe? Então, assim, não Agora, uma dá. coisa que é legal também de falar, viu? Que nem todo mundo também que é obeso tem compulsão alimentar. Então, ao contrário, também é verdade. Porque assim, eu tenho pacientes que têm obesidade e que estão ali com taxas ok, que não têm o comportamento alimentar. Diabetes, até o próprio exato. hipotireoidismo que a gente falou, engorda, mas Exato. assim, Então, pode Mas levar assim, alguma mas coisa. Essas olha, a gente está associações. falando sobre estética, mas isso que vocês estão falando, que é mais a questão de saúde, é o que realmente, no final das contas, Sim. importa. Sim, Porque sim. é isso, você pode estar gordo, mas suas taxas estão bem. Você pode, né, tipo assim, né, e você pode estar gordo e suas taxas estarem uma bosta. Né? Então, assim, acaba Pode que... estar magro. magro, magro e é, suas taxas enfim. estarem uma bosta, exatamente. Então, assim, eu sou atriz que trabalho com a imagem, que, né, Sim, que, sim. que a mídia, o mercado exige que esteja no padrão, falo sobre a estética, mas você vai muito além, né? Sim, sim. Então, assim, tem muitos estereótipos aí, né? E muito
muitas crenças populares, vamos dizer assim, né, de que quem está gordo tem compulsão, quem está magro não tem, né? E quem tem gordo tem que emagrecer. Exatamente. Tá comendo, é sempre assim. Às vezes E essa não. pressão também, né? Muitas vezes aí a gente sabe que o meio artístico, Sim. atletas, Atletas. dançarinos, bailarinos, enfim. Lutadores. Quem? Os lutadores. Nossa, Lutadores. Os Então, lutadores. tem de que eles desidratar, precisam desidratar, assim, tem um dia exato. ali que eles precisam pesar e Exato. tal, eles sofrem também bastante, essa galera. Então, assim, eu já acompanhei fisiculturista por esse sofrimento de ganho de peso, perda de peso, e que queria continuar sendo fisiculturista, e a gente conseguiu ali, junto com o treinador, tal, fazer um trabalho Nossa, legal. legal, assim, em relação a isso. Então, eu acho que a tendência é que a gente vá adequando também as coisas, assim como você falou, no meio artístico ali, que, né, tem que ser a feia, a engraçada, ou a gostosona, burra, a gente conseguiu ir mudando esse Sim. parâmetro. É incrível, Eu acho cara. que quando eu vim para psiquiatria e falando de transtorno alimentar, eu acho que o olhar mais que me dá mais vontade é isso, assim, sabe? De mostrar primeiro, né? Que o psiquiatra não é um doido que cuida de doido, que ir no psiquiatra não vai Não ganhar só, remédio, não só. a gente tenta disfarçar, né? Que ir no psiquiatra não necessariamente vai ganhar remédio, né? Controlado, e que a gente pode... Quando né? você me perguntou sobre esse tratamento para a mente com a questão do transtorno, você me fala de remédio? Também, muitas vezes a gente precisa fazer uso. Certo preconceito, Sim. vou dizer a você Sim, agora sim. com todo o meu coração, com a questão do remédio, do antidepressivo, Sim. eu nunca tomei, já me passaram, eu comprei e tive medo de tomar. O remédio para emagrecer eu tomo, que é uma beleza. Agora, o antidepressivo, você o tem esse ansiolítico, preconceito. eu tenho medo do vício. Sim. A Helga E é um monte de gente, Eu né? vou me viciar e aí eu não vou conseguir viver Sem normal, aquilo. sem aquilo. Sim. Eu fico com esse preconceito e eu queria perder esse preconceito porque eu sei que o medicamento vai ajudar e, como você disse, é temporário. E nem sempre precisa, na verdade, Aí, ó. da medicação. O que acontece? Quando chega lá no consultório, vamos ver, é uma compulsão alimentar, um transtorno de compulsão alimentar, a gente vai avaliar a gravidade disso, né? Leve, moderado, grave, isso vai muito, depende muito de critérios específicos, assim, da quantidade de vezes, por exemplo, que você está tendo episódios de compulsão alimentar durante uma bom. semana. Então, tem Ah. gente, por exemplo, que tem uma vez na semana, tem gente que vai ter 2 vezes no dia. Então, a frequência, Sim. isso influencia Tem muito na muito qualidade noturno, de né? vida da pessoa também. Porque se você está tendo 2 vezes na semana, a gente sabe que a compulsão não é só você ir lá e comer muito. A pessoa, ela programa muitas vezes. Ela vai passar não sei aonde, ela vai pedir não sei o quê. Tem gente que fica No horas no iFood. iFood, Igual às um vezes Tinder. babando, procurando Tinder, coisa. velho. E às vezes não pede, mas fica ali sofrendo. Eu, quando tô de dieta, Você abre o aplicativo? se você entrar no meu Instagram, nos meus salvos, é só comida. Olha aí. Os meus salvos do Quando você Instagram... tá de dieta, você entra ali e fica é só vendo. Não, qualquer momento. Ah, tá. Mas assim, Sim. mas de dieta principalmente. E babando aquilo. É tipo assim, os meus salvos é só comida e exercício e ginástica. Aham. Comida e ginástica, comida e ginástica. A culpa. A culpa. A culpa faz você Comida e ficar ginástica. ali, Então, assim, né? isso é muito verdade. Sim. Você fica ali, ó, vendo coisa de receita. Ai, meu Deus, olha que delícia isso aqui. Fico babando ali. Babando, Exato. exatamente assim. Então a pessoa acaba tendo ali, né, muitas vezes um comportamento que limita a vida dele no dia a dia. Então, se você está tendo de uma maneira mais frequente ao longo do dia, vamos dizer 2, 3 vezes ao dia ou uma vez por semana, isso diferencia um pouco na forma e na intensidade que a gente precisa fazer o tratamento. Então acaba que a qualidade de vida que vai definir ali um pouco isso. Sim. E aí a gente vai definir. Se for um quadro mais leve, muitas vezes a gente consegue só, Sem de repente, remédio, com a né? terapia, com acompanhamento. E às vezes a gente tem opções hoje em dia também, até de medicamentos às vezes mais saudáveis, no sentido fitoterápico, algumas outras alternativas que a gente pode usar e que ajudam um pouco, que funciona. Então não necessariamente é um medicamento psiquiátrico, como dizem por aí. Mas se eu precisar... faço terapia, tá, gente? Eu faço terapia. Que mas é ótimo. Mas é tanta coisa para tratar na terapia que a compulsão alimentar fica de lado. Mas vai entrar em algum Entendeu? momento, entra. Fica de lado, que é tanta desgraça que a pessoa tem que tratar na terapia, tanto trauma. Eu queria aproveitar o Igor aqui, que ele é psiquiatra. Vambora. Ele não fala só de compulsão alimentar, Não, não. de A psiquiatria tem É uma geral. gama É geral. enorme. Queria puxar uma dinâmica Freud agora, explica. que vai ser o seguinte. A gente vai aparecer na tela alguns personagens. Personagens de filmes que a gente conhece. Tá. E você também participa. Você fala, a gente vai debater
comportamento desses personagens Ah, tá. e doenças psiquiátricas que eles têm. E a gente vai falar sobre Tá. isso. Ah, legal. Se você não ficar, Se eu não você reconhecer- não souber, eu te ajudo. Eu te tenho uma colinha aqui. Eu sou te péssimo ajudo. de Não, de filme. mas são uns bem fáceis. A pessoa que é psiquiatra não tem tempo pra ficar assistindo Ele não filme, vê, né, gente, só eu. Não, ele fez medicina, é ator, ele Mas ele dança. só vê o filme porque ele é né? ator. Eu só consegui ser psiquiatra. Só por isso que ele vê o filme. Não, a gente vai... Ó, vou abrir aqui, que eu também fiz meu Uma deverzinho cola. de casa. Porque tem uns que também é difícil. Mas aí a gente vai fazendo. Bota aí o primeiro. Bota. Esse é fácil. Coringa. Coringa, né? Você quer que eu fale o quê? Um possível Que ele, diagnóstico? um possível diagnóstico dele. O Coringa tem uma manipulação, né? Relacionada ali. Foi muito. Acho que quando Esse o Coringa filme. é bem completo. Isso. Esse último. Quando teve o filme, enfim, eu lembro que teve algumas polêmicas relacionadas a isso, porque algumas pessoas se Depressão. sensibilizaram, né? Da questão do Sim, bullying ficaram com sofrido ali na peninha infância. dele, ficaram Exato. com pena do vilão. Porque sempre foi o olhar do Coringa meio de um psicopata, né? Então, mas eu não colocaria ele como sociopatia. psicopata porque ele tem empatia. Ele tem Exatamente. amor por Mas isso aquela... veio aparecer aqui depois, né? Nesse último filme. filme. É, né? nesse Verdade. filme eu acho que ele não é psicopata. Porque Não, ele não tem é. aquela... Porque o psicopata é não conseguir se colocar no lugar do outro. Sim. Ele tem o objetivo dele, mas ele não importa o que aconteça, ele vai ali. E ele não, ele tem uma menina que ele gosta, um Sim. relacionamento, ele tem a Sim, mãe, o pai, sim. alguém da família que ele Sim. gosta. Não, tem os amigos lá dos os palhaços que Do até Uni- mata geral, mas tem um que ele deixa aí, ele fala, Vai lá, vai, amigão." você eu gosto de ti, vai você que eu gosto de ti, você é bacana, você não é escroto, eu só vou matar o escroto, você que é legal, mete pé, né? Então É abre verdade. brecha aí, né, para uma discussão mais ampla, né, de se era mesmo uma sociopatia, se Mas você acho legal vai de essa repente de discussão, uma questão. acho que vale a pena. Exato, É é muito legal boa. porque assim, no fundo a gente tem uns coringas por aí, né? É. Então assim, É o que mais a tem. discussão levanta porque, né, muitos possivelmente se identificam que sofreram bullying. Não estou dizendo que necessariamente, né, quem sofre bullying vai virar um coringa. Claro. Mas eu digo assim, a gente pode ir para vários caminhos, né, dos traumas da vida, direcionarem aí para os quadros depressivos, enfim. Tem uma frase do filme que ele fala assim: só o que eu tenho são pensamentos negativos. Essa frase é muito característica de depressão. É muito depressão, né? Exato, é mais depressivo e nem digo violento, né? Porque no final das contas, assim, você não vê ele como uma pessoa violenta. É quando ele tem o rompante, aí ele... E Ele aí, vai. e aí Né? eu acho que assim, né, fazendo uma parte bonitinha, né, do papel de psiquiatra, que eu acho muita gente assistindo, eu acho que esses traumas que vão acontecendo ao longo da vida, né, guardadas as devidas proporções, todos nós vamos guardando alguns traumas. E aí eu sempre digo que a gente tem dois caminhos. Um caminho, muitas vezes, é que esses traumas podem se acumulando, dependendo do tamanho deles, e levar a gente para um desespero, né, levar a gente para um caminho, às vezes, de pensar até contra a nossa vida, ou enfim, né. Agora, tem um outro caminho, que eu acho que é o caminho mais que a gente trabalha no consultório, que eu tento fortalecer, que é de repente, a gente ter um olhar, né, de valorização da vida, de uma urgência de felicidade, da gente fortalecer alicerces como a nossa família, a fé para quem tem. É muito importante. Ter Do uma exercício, fé, do cuidado uma da saúde fé, mental, um física. propósito. Então, assim, eu acho que o Coringa deixa aqui como exemplo pra gente, né? Talvez o bullying, os traumas que muita gente pode ter enfrentado. Quantas e quantas pessoas com abuso sexual na infância e chegam no consultório todos os dias. E o que a gente faz com isso? A gente tenta fortalecer esses alicerces porque a gente não sabe qual é o imprevisto que vai vir daqui a pouco. Qual é o próximo trauma que, de repente, vai atingir. Porque a vida tá E aí, acontece tudo. Sim, e aí vem uma pandemia e tira todos os nossos planos. Tira né? tudo da Acaba gente. com as peças de Nossa. teatro da menina. Ai, não fala. Muito com a novela. Ai, gente, eu tô triste. Eu não gosto mais da Gabi Amaral. Não, tadinha. certo. Ela não tem culpa de nada. Ela é maravilhosa. É papinha. Mentira, não. Nem a papinha. Tô errado. Ele tem esquizofrenia também um pouco, pelo que eu fui dar uma Você estudou pesquisada. ali. E ele tem um negócio muito legal, que é afeto pseudobulbar. Que isso? Que é aquela qualidade dele de rir o tempo rir do nada Sim. e chorar do nada. Que é uma descompensação, Descompensação. ali, né? Tem, Em é esse relação nome, a- afeto pseudobulbar. Que a emoção não tá associada com o cérebro. Então ele chora, de repente ele ri do nada. Por isso que No momento de estresse, né? A risada é o momento de que vai estresse. aparecer. Ou Sim, o choro, tem aquele exatamente. momento que ele ri do nada e metrô. chora, É, isso. né? Entendi. Vamos pro próximo. Vamos. Quem vai aparecer aí? Quem será? Nossa, temos até edição. Esse é Scar. esse lá do- Scar. Scar do Rei Leão. Aí Então. O que você acha que ele é? Eu não sei, eu não vou te saber dizer em termos técnicos, né? Mas assim, ele queria ser o Rei Leão.
E ele, Isso vai descrevendo aí para eu Isso. poder... ele é o irmão Sim, do sim. Rei Leão. E ele queria ser o Rei Leão, só Ele- que o Rei Leão é o irmão dele. A só qualquer que aí, custo. A qualquer custo. Aí o que acontece? Morre o Rei Leão. Sim, Quem mata? Scar. Scar. Scar mata o irmão, achando que vai sobrar pra ele o trono. Sim. Ela tá Mas- contando E o Rei Leão aí inteiro aqui esqueceu, pra gente. né? Mas Esqueceu não. que tinha quem? Simba. Tinha Simba. Simba Safari. Que ele faz mal também pro Simba. Sim, Ele que fala, aí quando ele manda vê- as hienas e mata Exatamente. Eu ele. assisti agora um pedaço Você assistiu? musical Ah, não, você na assistiu Disney. agora o Rei Leão? o Rei Leão já conhecia. Eu assisti aquele musical que tem no Animal Kingdom. Sim. Tão bonitinho. Eu acabei de vir semana Aquele- passada de lá. E como é Mas que tá Pandora, hein? maravilhoso. Sobre isso. Mas assim, em termos técnicos, é o que Scar é? Então, né? Eu acho que a maioria desses vilões, o espelho geralmente ali é da psicopatia, Psicopatia. né? Desse olhar assim que. Então, Ele é o clássico, acaba porque ele não tem empatia por ninguém ali. Ele mata o próprio irmão, ele manda matar o sobrinho Exato, pra chegar no exato. trono. Custe o que custar, né? Eu E ele quero tem um pouco aquilo ali. narcisista também, a Isso. personalidade Exato, narcisista. também. No do número Leão, dele, né? você já vê aquele Vai, número vai, musical vai, dele. vai. Não, claro que não. É o número masculino, pô. Ah, por favor, Eu faz no faço, outro então. tom. Deixa eu... faz da Nala, faz da Nala. Não, para! Shadowland, vai, manda um Shadowland. Não. Ah, ela tá envergonhada, gente. Ai, que loucurinha. Vamos pro próximo. Vamos. Esse é difícil. Pequena Sereia. Quando eu vi, eu fiquei Menino. muito... Nunca parei pra pensar, pra analisar esse povo. Nunca Assisto, viu? assim, vejo. É maneiro, ó, analisar. olha aí. Pobrezinha. Ela tem disposofobia. Sabe o que é isso? Disposofobia. É a vontade de acumular. Olha como é a caverna dela. Ah, Ela acumula... é um transtorno de acumulação. Ela acumula objeto a todo custo, ela não sabe nem o que faz um garfo e ela tá lá guardando o garfo. Ai, gente, Olha. maravilhoso. E ela Realmente. é muito louca. É um transtorno de acumulação. Acumuladora. Acumuladora. Isso está muito associado ali ao transtorno obsessivo compulsivo, muito Sim. próximo do toque, né? Então você começa a acumular objetos e aí são das mais diversas coisas. Às vezes palito de dente, de sacolas, enfim. Pra quem tá ouvindo, a gente não falou. É a Ariel, Ariel, tá tá, aparecendo gente? No agora. caso é a Little Mermaid, É, tá? Pequena Sereia. Mermaid. A própria Pequena Sereia mesmo, ela mesma. E aí são situações. Mas essa assim, coisa de guardar a coisa, do acumulador, às vezes eu acho que eu meio que beiro essa coisa da acumuladora. Eu tenho muita Tem coisa. dificuldade de jogar fora as coisas? Tenho dificuldade de jogar fora. E assim, mas só que o que acontece comigo? São coisas. Eu sou muito saudosista. Sim. Então, o que eu tenho ali? Tipo assim, os diários e as agendas de 30 anos atrás. Tá lá em casa. Gente... Mas não tá tomando a tua vida. Não Tá toma tudo minha aqui vida. agora e ela tá guardando a agenda. Não toma minha vida. Não, Fotografa, é verdade. né? Não, Fotografa a agenda. então, de verdade, eu tenho diário, tenho agendas, Olha. eu tenho os livros de receitas. Fala a verdade, você tá guardando pra fazer um musical minha autobiográfico seu. Pode ser, não É sei. isso. Mas assim, eu tenho muita tralha mesmo, que eu fico tipo, ai, cara, isso aqui. Nossa, isso aqui é daquele momento, daquela vez que eu não me lembro daquela vez, aquela história que eu não sei o que, não sei o que lá. Ai, Vê isso o aqui- som de valsa colado Amor, ali. até roupa. Não, tipo isso. Tipo isso. Até roupa, tipo assim, sei lá, a camisa. Não, vocês vão falar assim, nossa, você tá bem louca. Conta. A camisa do uniforme da escola, do Assinada primário, pelos amigos. assinada. Que bonitinho. Do primário. Você não é do estudou onde? ginásio. Você estudou onde aqui no Rio? Eu estudei lá em Madureira, na escola adventista, que minha avó era adventista, numa escola evangélica, né? Então, a vida inteira eu estudei na escola adventista. Mas, assim, só que assim, é do primário, tipo, a primeira, quarta série. Tá lá a camisa do uniforme, já nem dá pra ler mais nada, Tá porque já marrom, acabou. já, Já não tem mais Mas como eu acho ver. que essas coisas, assim, que tem um afeto São- ali e então, tal, mas todo é- mundo guarda alguma mas é que, coisa, eu quer dizer, eu acho, tenho assim, afeto por pelo quase que eu Sim, tudo. mas, É. mas o problema é quando isso você não consegue andar na casa. Não, Exato. claro que não é esse nível, mas é tipo assim, eu tenho bastante coisa que eu tenho dificuldade de me... E eu já tenho alguns pacientes assim também que têm, né, o transtorno de acumulação
E já teve situações assim da senhora, vamos supor, ali acumular um monte de coisas, e com a pandemia a família não acessava muito para proteger por causa do vírus. Quando foi descobrir que entrou em casa, a casa estava tomada, inclusive com bichos ali, porque até comida muitas vezes. Sim. E tinha um marido que precisava de cuidados médicos e ela estava bloqueando um pouco a entrada, por exemplo, da fisioterapia, alguma coisa desse tipo, para ninguém ver o caos que estava dentro de casa. Então veja o nível de... Muito comum, às vezes, os pais separam, o pai está morando no apartamento dele sozinho, tal, de repente falece, a família vai lá para ver o apartamento está tomado. Então, tudo polishop. Tem muito... Tudo polishop. Já tem histórias assim, inúmeras, né, de pessoas ficarem à noite também comprando pela... Tipo isso, não pela internet, mas nesses programas de televisão que vendem coisas. Joia, fica lá 10 horas da manhã. Aí compra pilhas de lençóis iguais, de toalhas, e isso vai acumulando ali 3, 4 fritadeiras elétricas. Que aí já é outra coisa, né? Começa a ter dívida e tal. E aí mas às vezes não tem dívida, tem gente que consegue comprando, dinheiro, né? Mas às vezes eu penso que a compulsão, ela é meio que geral. Porque eu me lembro que teve uma época que eu tava de dieta, tipo, pra emagrecer pra peça. Uhum. Eu, tinha ali 30 dias. E não podia comer. O que eu fazia? Comprava. Exatamente. Isso é muito comum, viu, Helga? Porque a gente fala que as compulsões, elas podem ir migrando também. Às vezes a gente trata um transtorno de compulsão alimentar, tá vendo o quanto é mais amplo do que necessariamente falar da comida? A compulsão em si, não é... Tudo bem que eu sou a fã da comida, mas quando eu não podia comer mesmo, eu falei assim, tu não vai pegar esse papel se você comer, sua filha da puta. Faz o caralho da dieta, vou fazer o quê? Tu travava vou comprar. E é comum, às vezes tá associado ali a compulsão por compras, é muito comum, por sexo, por álcool, enfim. Então, a pessoa ela vai migrando um pouco. É quase uma doença autoimune. Quem tem uma doença autoimune provavelmente vai ter outras doenças autoimunes. Enquanto a gente não olhar para a cabeça aqui mesmo, de fato, da impulsividade, que é o centro, vai migrando para outras coisas. Vamos pro próximo. Esse é um pouco difícil. Esse eu não vi. Esse é um filme do Jack Nicholson, antigo. Imagina eu, se você não viu. Mas ele é antigo, mas eu fiz um trabalho na faculdade com esse filme. Psiquiatria. Gente. Psiquiatria, que ele tem toque. Ele tem transtorno obsessivo compulsivo. É aquele que ele não pisa na linha. Sim. Ele tem um cachorro, esse cachorro acaba caindo no colo dele e aí muda, desestrutura toda a vida dele. Ele sempre come no mesmo restaurante. Ele sempre tem a mesma coisa. Ele odeia o vizinho dele, que é homossexual. E aí esse cachorro é do vizinho dele, que o vizinho sofre um acidente, não sei o quê. E aí o cachorro fica na porta dele e aí ele não sabe o que faz com a vida dele e tal. E aí tem uma garçonete que ele sempre come e tem que ser atendido por aquela garçonete, naquele lugar, naquele horário. E aí acaba ficando ela, o vizinho e o cachorro. E aí ele consegue melhorar. Ao final do filme ele melhora um pouco desse transtorno que ele tem. Todo transtorno mental é uma limitação na qualidade de vida da pessoa. Eu, por acaso, tenho também uma paciente que tinha, 14, 15 anos tenho ainda, né? E ela, né, quando a gente diagnosticou o toque e tal, ela falou, caramba, Igor, eu achei que todo mundo batia com essa mão, depois batia com a outra. Ela falou, não é assim não? Eu achava que todo mundo fazia o sinal da cruz. Para você ver que às vezes, né, acontecem algumas repetições, enfim, limitações ali, que geram um sofrimento, né, absurdo, e a pessoa acha que aquilo ali é até comum. Mas depois ela vai percebendo o quanto isso limita. Ela saía do dentista, às vezes agora, na época da pandemia, usava o Propé, aí ela perdeu um Propé, ela teve que voltar, de repente, se eu não me engano, para pegar um outro Propé, porque se ela tirasse um, ela tinha que tirar o outro. Meu Deus. Então, assim, veja o quanto, né, são coisas aí que limitam. E às vezes as pessoas em casa também não sabem que, de repente, não é normal isso. E isso acaba atrapalhando o dia a dia dela. Atrapalha o dia. Fala, mas eu sou assim mesmo, sempre fui assim e tal. De repente, né, por preconceito, a gente fala, é coisa de doido, é coisa de maluco. A gente não busca ajuda, coisas que poderiam melhorar absurdamente, muito a vida da gente, né? Enfim, e que pode ser tratado, né? O filme é Melhor Impossível, a tradução. Bota aí, o próximo. Pinóquio, mentirosinho. Esse aí é mitomania, mentirosinho. Né? Então, esse aí é um mentiroso compulsivo. Esse aí é um tem, né? Tem, né? Muito, coisa né? boba, né? Mentira, não é nada. Sei lá, o que você comeu hoje? Fez xixi? Fiz. Não. É qualquer Você não quer ir ao bobeira. banheiro fazer xixi que a gente vai começar a gravar aqui? Não, já fiz. Já fiz, com certeza, já fiz. E você sabe, às vezes você fala, por que a pessoa mentiu? Eu sei que não
Besteira, uma Não besteira. precisava, né? Não tem necessidade precisava. disso. Não é nem um plano mirabolante Sim. que ela precisa, não. Ou não é nenhum segredo que ela tem que ter. É uma besteira. Besteira. Mas Eu sou assim, a louca. Tudo ela é. Prazer. Tudo ela é. Acerta. Isso tudo pra conseguir uma consulta. Eu vou dizendo que eu sou tudo pra ver se ele tem pena de mim e me arruma uma consulta, que eu disse que a fila tá, né? vai sair, a fila- vai sair daqui direto para a clínica, Direto, né? Ela, não, direto. hoje Tem ela- internação na clínica? 2 anos, vai ficar ótima. Não, porque assim, tu Vai já ficar fica, tu ótima. já se interna, tu já faz o spa, né? Pra emagrecer mais, o Vou te tratamento internar num lugar ali, psiquiátrico. né? Que é Que é bem perto, legal. Tem é vaca, perto. é um lugar Tem legal, vaca. assim. Você vai gostar. Vamos pro próximo. Peter Pan. Também eu tenho um pouco a síndrome. Ah, Helga. Que Tá não bom, quer Helga. crescer, Já, não eu quer vou cuidar de crescer. você, Helga. Me convenceu. Não Já quer ganhou crescer, o não. psiquiatra, cara. Não, mas não quer crescer, quer ser Síndrome jovem, de né? Peter Pan. Síndrome de Peter Pan. E tem dificuldade de assumir responsabilidade, de sair, isso não. sabe? De ter as coisas, mudar a vida. A maturidade, né? Que daí não Maturidade. chega, na verdade. Porque não é só querer ser jovem esteticamente, É, não é fisicamente, só isso, né? né? Mas é exatamente o que você falou. Não querer as Não querer responsabilidades, assumir assumir responsabilidade, responsabilidades, né? Quantas vezes a gente fala Depender, assim, ai meu tá Deus, sempre como era bom ser dependendo- criança, Tá né? sempre Dos dependendo pais. dos outros, né? Exatamente. A gente vê muito paciente que tá, às vezes, ainda mora em casa. Paciente, eu digo, mas assim, qualquer pessoa, né? Que mora ainda na casa dos pais, que tá ali no quarto, mas que poderia sair, tem um trabalho e tal, mas gosta da comidinha ali, que a mãe Sim. manda, a mãe lava a roupa, Tudo a mãe não sei o quê, direitinho, né? papapá. E às vezes o crescimento é importante, né? A gente vê, criar novos horizontes, ver que a exato. vida às vezes não é aquele quadrado. Sim. E a gente acha também, né? Muitas vezes assim, todas as emoções são importantes. Eu sempre falo isso, assim, né? E às vezes a gente tem muito medo, a gente acha que a gente tem que ser alegre o tempo todo, que a gente tem que ser feliz o tempo todo. E a tristeza, ela tem seu valor, a raiva tem seu valor. Não tem problema a gente sentir raiva, por exemplo. Eu posso muito bem falar para você e falar sobre isso, inclusive. Posso falar, poxa, Helga, era para você sentar ali, você sentou aqui, estou com raiva de você, mas vamos seguir, né? Então, as emoções são importantes. E muitas vezes, quando a gente se entra nesse casulo também, vamos dizer assim, de proteção, a gente também não se desafia muito, né? Então, em algumas situações, por exemplo, onde a gente tem uma frustração ou, de repente, aí vem uma pandemia, tira os nossos projetos, ao mesmo tempo que a gente fica triste, a gente desconta ali, vai para uma fuga na comida e tal, mas ao mesmo tempo também essa tristeza às vezes vai ser importante para você construir novos capítulos na tua vida também, na tua história. É muito importante. Então, certeza. né? Então a tristeza ela tem seu valor no sentido, não é que a gente está desejando que todo mundo sinta tristeza, mas é uma emoção também. E se a gente foca faz também você que sair a gente só daquele pode lugar, ser da inércia. alegre, né? Que a gente só pode ser alegre quando aparece algum momento em que a gente está mais triste, isso fica tão intenso, né? Que a gente perde o controle ali e fica muito abatido. Então é importante entender que a tristeza ela também vai ter esse movimento aí, da gente ressignificar, construir novos capítulos, né? Eu adoro uma E- frase, não sei nem de onde é, mas eu já ouvi alguém falar e eu adorei. As cicatrizes mostram que o passado aconteceu. É Helga isso. Eu já vi ela falando Nemetic, isso. Nemetic Helga. Nemetic Helga. Maravilhoso. Eu amo. Próximo. Elza. Essa daqui eu vou ter que olhar que Elzinha. eu esqueci o dela. Deixa eu ver. Elzinha que Ah, tá. gelada. É Elza gelada. Ela é gelada. frígida. Ela é frígida. Qual o diagnóstico dela? Né? Ela tem, Frio, ela tem frio. distúrbios como paranoia e agorofobia. Agorafobia. Agorofobia. Agoro. É Não aquela é que o não medo do gosta de agora, agoro. tá, Não é o medo de gente? agora. Agorafobia, às vezes a pessoa tem medo ali de estar em lugares ali, ambientes muito fechados, né? Tumultuados. Fica dentro de casa, não sai. A porta, a rua é um mundo que ela desconhece. Olha que tem muita gente assim depois da pandemia, né? Agora com a pandemia. Aumentou muito, né? Eu tenho pacientes também que estão dentro de casa há 2 anos e assim é um esforço. A psicologia chama de síndrome da cabana também. E aí é um esforço para fazer o exercício de, olha, vai até o Isso aí. portão hoje, amanhã você vai até a esquina. Tem um filme e vai- muito bom disso também. E é uma limitação que você não acredita, né? Eu tive uma paciente que estava mais de ano, por exemplo, na pandemia, sozinha, dentro de casa, me ligou aos prantos, que não aguentava mais, que estava pensando em Se bobagem matar. e tal. E foi um período que estava mais leve, um pouquinho, já estava com a vacina. Falei, olha, você vai fazer o seguinte, ela adora pedalar, vai pegar a bicicleta, você vai na orla ali, que você não vai encontrar ninguém, e você vai pedalar até o Leme, né? Ela mora em Copacabana, e vai voltar. Você precisa disso, você não precisa de mais remédio, não precisa de mais... Ela me ligou aos prantos depois, tirou uma foto ali, sentada no Leme, na areia, ali que não tinha ninguém e tal. E ela, eu precisava disso. fofo. Para você ver o esforço, né, que a gente precisa fazer para coisas
Boba. né, E a gente não pra tem a gente noção, era, cara. né, Pra gente era boba, era boba mas... e que a gente, agora com a pandemia, está olhando com outros olhos, né, em relação a isso. Incrível. Então, assim, você falando aí, né, de não conseguir sair de casa ou do medo, de repente, né, de alguns lugares fechados, enfim, isso existe de fato e traz é um quadro praticamente de ansiedade, né? A agorafobia, ela está dentro dos transtornos de ansiedade, Tá. é um dos tipos. Então, assim como existe a síndrome do pânico, existe o transtorno de ansiedade generalizada, que são subclassificações ali dentro, que são mais específicas, a agorafobia também está aí. E aí, a depender da gravidade, pode ser tratada só com terapia ou, de repente, fazer uso de medicamentos, enfim, também. E aí, só fazendo um adendo, desculpa, Não, Iago, pode falar. porque a gente falou aquela hora que nem sempre precisa de medicamento, mas nos casos, né, mais dramáticos ou em quadros não dramáticos, mas que a gente não quer que agrave também, e a gente está vendo que está caminhando para isso, a síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa está indo para emergência toda hora, achando que está infartando, né, e aí se coloca... Ela começa a falar. Isso é verdade, Olga, já passei por isso. Sério? Olga está muito grave. Não, Aí hoje você em fala, dia não tô mais, mas eu já tive uns momentos de não, que é isso, não posso sentir nada, Não que é. eu já acho que eu tô infartando, já tô indo pro É hospital. verdade. E aí você vai, às vezes fica 3 dias no CTI, fazendo um monte de exames, E nem se tem coloca, nada. e não tem. Então, na verdade, Nada. nesses casos, eu vou falar que me dá um abraço aqui, ou vamos só tentar, né? E às vezes está fazendo terapia, e às vezes é efetiva, mas às vezes não está sendo o suficiente sozinha. E aí a própria psicologia encaminha para a gente para ajudar. Então, nesses casos, por exemplo, que eu falei da síndrome do pânico, uma depressão mais grave, com ideação suicida, a medicação ela é muito importante. E é importante também a gente falar que existem medicamentos que sim, que podem gerar dependência, mas com o olhar do médico. Então, tem aí os ansiolíticos, né? Então, enfim, os mais comuns que a gente escuta falar aí, por exemplo, um Rivotril. Como é que é? Fala aí, Né? Rafa. Pode falar? Rivotril, Lexotan. Frontal, Lexotan, Né? Lexapro. Então, são medicamentos aí que podem gerar dependência, mas que têm seu valor, de repente, em um determinado momento do tratamento. E se, com acompanhamento direitinho ali do médico, supervisionando, também vai ter a sua indicação. Mas é importante dizer que, principalmente os antidepressivos, né, que aí é uma questão mais técnica, mas assim, então vem aí as fluoxetinas, esse citalopram, né, os desvenlafaxinas, um monte de antidepressivos que existem, eles não geram dependência, por exemplo. Sim. Então a gente geralmente bota tudo no mesmo pacote. Sim. E aí, o mais importante, Esse ter um médico de confiança que te oriente, veja primeiro se tem indicação ou não. Medo. Tem um monte de gente que senta lá também e fala, ó, terminei um namoro ontem, tô deprimida, quero remédio. Vamos sair sem remédio. Já baixou né? o Tinder. É assim mesmo. Mas eu na pandemia, eu sofri um pânicozinho que quando eu cantava. Por quê? Eu, de repente, estava ensaiando e me faltava o ar. Mas a minha crise... Você teve Covid? Não. Ah, tá. A minha crise de ansiedade, ela eu começo a notar que eu estou tendo ansiedade quando eu fico puxando o ar. Sim. Diz que é não sei o que lá da apneia, já esqueci o nome, que eu já pesquisei, mas assim, você puxa o ar, você respira fundo, parece que o ar não vem. Aí Tem gente que fala que não está conseguindo dar a voltinha. Você fica toda hora assim. Isso durante a música, enquanto você estava cantando? Normalmente. Ah, tá. Normalmente, na vida, tipo, cara, tô ansiosa, tô aqui puxando o ar, tô ansiosa. Aí, de repente, na pandemia, que eu não tinha o que fazer, assim, não tinha como trabalhar. E aí a única coisa que eu podia, que eu estava conseguindo fazer era, tipo, fazer uns shows, cantar, fazer uns shows online, no estilo live, né, enfim. E aí, parecia que aquilo era a única solução que eu tinha pro meu problema, e aí, assim, eram shows que eu tava correndo atrás de produzir, coisa que eu nunca tinha feito. Tinha que mostrar uma performance, então, tipo assim, né? era tipo assim, uma responsabilidade que, tipo assim, é só isso que eu posso fazer, é só isso que eu tô podendo fazer, é isso que vai me trazer algum dinheiro. E aí eu ia para ensaiar e, de repente, quando a música era uma música muito rápida e eu tinha que respirar entre as frases, e como eu tava ansiosa e eu precisava de muito mais tempo para conseguir puxar o ar, eu não conseguia puxar o ar o suficiente para cantar. Entendi. E aí eu comecei a ter esse problema, comecei a falar assim, meu Deus do céu, será que eu tive Covid e não tive sintoma, mas aconteceu alguma coisa? Aí fui pro hospital, claro. Fui pro hospital, fui fazer exame, fiz tomografia. Falei assim, não, olha, tá tudo certo, isso é ansiedade. Só que assim, gente, era uma coisa que, tipo, era surreal, de assustador. Sim. Assustador. Então eu não consegui dar a próxima frase pra cantar. Não vinha o ar.
né? Isso, assim, passou, graças a Deus, né? Enfim, mas foi um pânico. O ataque de pânico mesmo, assim, a principal característica dele é quando você tem certeza que você vai morrer, a iminência de morte. Então são sintomas físicos, geralmente que dura ali em torno de 20, 30 minutos, mas a pessoa, ela tem certeza que vai morrer. Isso A sim, ponto de ir pra Vinícius já emergência. que é meu companheiro em 9 anos. Vinícius, Quantas vezes já me levou para o hospital? Enfermeiro. Não, quantas vezes já me levou para o hospital, assim, com pânico? 342. Mas pelo menos umas 10 vezes. Olha só. Ela tem plano de saúde. Não, é verdade. Pelo menos umas 10 vezes. Começa a sentir uma coisa, Sim, vai sim. dando negócio. Minha pressão subiu. Eu tô desfalecendo. Sim. Tô palpitando. É isso aí. Nananã, E você acaba sendo descredibilizada muitas vezes. Porque isso O acontece quê? várias vezes. Com você certeza. chega, olha lá na emergência, vê aquela. Lá vem a Helga de novo com ansiedade. E é exatamente. incrível, assim, que quando se coloca em tratamento, e aí, no caso do síndrome do pânico, geralmente precisa da medicação, porque já está acontecendo tantas vezes e é tão angustiante que a gente precisa quebrar esse ciclo mesmo ali de crise de ansiedade, né? E quando a gente começa um tratamento, parece que muitas vezes a gente tira com a mão, assim, porque o paciente ele tem um conforto, ele começa a sentir um alívio. E o mais importante, ele vai aprendendo a identificar se é a ansiedade, né? Ou se de fato está acontecendo alguma coisa Então, mesmo. Porque ele começa a ter começa a separar mais o joio do trigo ali, eu já né? consigo, pós-pandemia, eu já consigo identificar que, tipo, isso aqui é uma ansiedade. Aí respiro, faço Espera um exercício de tempinho. respiração, tento meditar, né? E quando não dá, eu tomo a gota. E tem tratamento, não precisa tomar remédio a vida inteira, a gente faz um tratamento aí de um tempo determinado e a pessoa fica livre disso. E aí né? pode. E O famoso aí- desmame. Ele tá dando. Desmame, né? É, desmamando. Eu tô no desmame do Rivo. Hoje a gente tem antidepressivos mais modernos, aí, né, um antidepressivo mais novo, vamos dizer assim, no mundo, que a gente não precisa nem fazer desmame. Qual- Hoje a gente tem medicamento. Qual é? A gente tem o. A receita não sei se pode ficar passando aí, ó. A falando, né? receita O nome. passando. Mas, Ah, mas pode, tem, não pode tem não. o Brintelix, que é a vortixetina, por exemplo. nunca Ele é um ouvi medicamento mais novo, Tira no fome. sentido que não significa que é o melhor também, porque às vezes um antidepressivo É que mais pra antigo cada um- para E o uma melhor- pessoa é melhor eu do que o sempre mais falo novo. isso, o melhor remédio é aquele Mas- que funciona pra você. Exato. Não A gente tem fala assim, isso. o mais novo, o mais É. moderno, às vezes as pessoas acham que é o melhor. Sim. Para determinada situação, pode ser. E aí, o que eu quero dizer assim, que a tecnologia também medicamentosa, não estou fazendo apologia a remédio, mas eu digo assim, também tem evoluído no sentido de tentar diminuir aí o ganho de peso que às vezes os medicamentos causavam, de Então, tentar, por corticoide, exemplo, por evitar exemplo. a perda de libido, porque muita gente também às vezes Sim. fala assim, não vou fazer, O porque daí eu vou Brintelix ficar entra sem... exatamente aí. nesse Exato, então a perda de libido, por exemplo, ou de ficar apático. Imagina a Helga, né, atriz, e aí ficando apática, Cadê o engessada. olho? Cadê o olho? Como que faz Cadê o os drama? Stanislavski? Como que faz o drama, como que faz o humor? Não Então, pode, assim, não dá. hoje a gente tem um tratamento, a gente tem a possibilidade dentro das medicações que não justificam, de repente, a gente ficar sem tratamento. Sim. Né? De falar assim, não vou porque eu vou ficar assim, não vou porque... Então, assim, busca um médico, né? Tem orientação, você pode melhorar muito a qualidade de vida, né? A gente tem Isso opções. tudo foi o podcast da Elza, gente. Só Meia hora meia hora da da Elza. Elza. Eu ia falar, porque ela fica presa lá na casa dela, depois ela vai pro castelo, fica presa lá também. E tem um filme muito legal na Netflix, chama A Mulher da Janela, que é um livro. Já vi. Que ela... e esse é um filme sobre isso. Assiste depois. É. Muito Já E ela- já vi. já viu? Claro. Não viu nada. Mentira. Ai, gente. Muita gente. Ele foi pra Disney, não sabia nem o que tava fazendo lá. Exato. Não faz o menor sentido. Desperdiçando o ingresso. O Harry Potter. Eu, Assisti no voo. Eu que tô doida pra ir, você desperdiçando o ingresso. Fico Sabe nem quem é Assisti o Harry Potter no personagem. voo. Ai, Entendi sabe? o ônibusinho que às vezes faz Mentira, assim. caô. Avaria- E Não, algum mentira, eu já filme tinha do noção, Harry já Potter sabia, você já sabia. Bom. Aí e esse filme é incrível, porque mostra exatamente a dificuldade dessa personagem de sair de casa e a psiquiatra dela vai falando exatamente É isso. com Vai até a chuva janela. também, né? Primeiro até a janela. Vai até a porta. Vai até a rua. E aí vão acontecendo Exatamente. coisas e tal. É bem legal Tá esse filme. vendo? Passa pro próximo. Yeah. Agora pra gente fechar, É. que ele é o famoso compulsão alimentar. É. Esse E aí aí, é o que a gente tá Helguinha. falando. Ele né? com a Magali, não é? Cara, eu fiquei muito na dúvida se botava o Garfield ou a Magali. É. Eu botei o Garfield, mas Mas é a que o Magali Garfield, também. a Magali é magra, né? Ela não engorda, mas o Garfield engorda. Não, é verdade. A Magali Maurício não de Souza engorda. foi mais... A Mônica que é a gordinha. A que é. come não engorda.
É verdade. E a dentuça, Tá vendo? Quebrando os estigmas aí, né? Os gordinha. parâmetros. Ah, Maurício, gente. Você tá vendo? Tchau, Só- Maurício de Souza. Não é à toa o sucesso. Que há? Mas é isso, assim, né? Puxando o frente. gancho aí do transtorno de compulsão alimentar que a gente falou aqui, é exatamente isso, só resumindo, né? Às vezes é uma quantidade de comida muito maior do que as outras pessoas comeriam naquela mesma circunstância. Então a gente não está falando do Natal ou de repente, uma Páscoa que está todo mundo ali comendo Um momento muito, um específico. rodízio de pizza. Não, estamos a gente está falando do falando dia a dia, de né? repente, no dia a dia, a pessoa come muito mais do que o normal. Pacientes que às vezes, né, espera todo mundo dormir, já jogou a comida no lixo, vai lá pega a comida no lixo. Caraca. Então assim, então é uma quantidade de comida muito maior do que o habitual das outras pessoas que as outras pessoas comeriam, mas o mais importante não é necessariamente a quantidade, como eu falei, às vezes pode ter uma carga calórica até menor, mas é o efeito psicológico de não conseguir parar de comer ou evitar de comer diante daquilo Tem a ali, ver com alimentos mais entendeu? palatáveis, a compulsão? Normalmente também? sim, geralmente Tipo uma lasanha. geralmente Claro. mas aquilo que eu disse também, né? Geralmente o doce, enfim, Eu não tenho chocolate, compulsão pra enfim. comer uma 10 maçã. Eu quero comer 10 hambúrgueres. Mas aí vem aquilo que a gente falou. Quando o transtorno de compulsão está instalado, né? E aí, como eu disse, às vezes tem pessoas que né, menos não escolhe classe social. Sim. Não é só a pessoa que tem uma condição financeira que vai ter isso. Eu já tive paciente que tinha compulsão com restaurantes chiquérrimos, enfim, e tive pacientes, né, que tinham uma condição mais desfavorável e que, como eu falei, comia feijão congelado, comia pão com cebola crua. Então, assim, a compulsão, esse aspecto emocional, e aí vem aquilo tudo. Comer muito mais rápido do que o normal, comer até ficar fisicamente cheio, de comer escondido com vergonha da quantidade de comida, e a culpa, enfim. Então, isso aí, geralmente, é o que faz com que a gente pense na compulsão alimentar. Geralmente acontece pelo menos uma vez por semana, tá? Durante os últimos 3 então. meses. Tá. Então, mas Tem está um acontecendo... episódio ali de... O critério é que pelo menos aconteça uma vez por semana, porque às vezes vai assim, tive uma compulsão, aconteceu uma vez na vida, outra, então a gente pode estar com um comportamento alimentar transtornado, mas não necessariamente a doença instalada. Mas então o critério seria uma vez por semana nos últimos 3 meses. Está acontecendo de 15 em 15 dias, não é compulsão, volta depois? Não, né? A gente acolhe, trata, porque logo vai virar. Mas tem gente que tem 2 vezes por semana, ou 2 vezes por dia, enfim, toda hora, toda refeição. E aí, enfim, E todo dia quando a toma um gente BR. precisa... Todo dia. Todo Todo dia, dia, amor. Todo dia. Então é isso, acabamos aqui a nossa dinâmica de Ah, hoje. Boa sorte. sabe. Mas eu queria falar... Não, acabou ainda não, ainda tá. tem um tempinho. Só dinâmica. Só a dinâmica. Queria perguntar pra você, Helga, como que foi o Show dos Famosos? Você curtiu? Caraca, é muito legal. Como que é Eu vi difícil também, Helga. fazer... Vi, juro. Torci pra você pra dessa. Olha, gostei. Sempre gostei de você, Helga. Show dos famosos, gente. É verdade, eu foi- falei pra ele, a Helga, ela topou mesmo? Eu falei, topou. Viu? Tá vendo? Eu vim por sua causa. É verdade. Tá vendo? Eu não tenho nada a ver, porque desde o início a gente Fechou. sabe. O Iago tá só figuração. WhatsApp. Vinícius, ó, com todo respeito, é tem só nada, Claro, com profissional. certeza. Como foi fazer? Como recebeu o convite? Como foi tudo? Foi demais, assim, porque quando assisti, eu participei da 2ª temporada, né? Então, quando eu assisti a 1ª temporada, eu falei assim, gente, Quero fazer isso. eu quero fazer esse negócio. Imagina, Esse desafio, negócio né? é pra mim. Não, e é porque é isso, é tipo assim, era um número musical a cada apresentação. Tipo assim, sou eu, uma atriz que canta e que ainda sabe fazer imitação, né? Nossa, é mesmo. É muito difícil. E aí assim, eu falava, cara, eu posso fazer fulano, eu posso fazer Beltrano, tanto que a maioria dos Você já personagens... pensava em quem você já queria era fazer? meu, já tinha pensado na primeira... Você que leva os personagens pra Eles ou te ele- pedem uma lista com 20, Ah, que você quer. que você queira. Aí, obviamente, eles vão Ó, dizer, esse tem dá, gente esse que não outros dá, querem também. esse dá, esse não dá, esse dá, esse não dá. Às vezes você quer um que o outro quer também, e fala assim, Aham. cara, esse vai ficar melhor pra fulano, Rola porque o disputa? biotipo... Rola disputa. E tem um efeito psicológico. Você sabe que eu tive alguém do Show dos Famosos que eu acompanhei durante a disputa. Então eu acompanhei de perto. Não vou contar, mas assim. Só uma letra. Uma letra. A primeira letra. Ômega, né? Esse sigilo, Homem ou mulher, homem ou mulher. esse sigilo de médico. Homem ou mulher. E aí, assim, Vai esse falar. efeito psicológico. Helga. Mentira. Mas porque afeta muito, né? A questão psicológica também. Amor. Era uma tremedeira, Eu era uma questão que a gente precisava fazer um no trabalho. peso, tanto... É isso que eu ia falar. Tanto o eu Show vi dos essa Famosos reportagem. quanto o Popstar. Comecei no peso e terminei acima. Entendi. Engordei no período E o nível de inteiro. ansiedade, né? Assim, é Exatamente. absurdo. Exatamente. Você engordou no processo do programa. Exatamente. Foi, E assim, só que assim, então, aí quando eu vi, eu falei, eu quero fazer esse programa é a minha cara, tal, não sei o quê. Eu tenho que fazer esse programa no ano que vem, eu tenho que fazer, meu Deus, o que eu faço? Aí fiquei
Com quem que eu falo? Nunca tinha ido no Faustão. Como que... Nunca tinha ido no Faustão. Arquivo confidencial. Nunca tinha participado de nenhum quadro do Faustão. Tipo assim... Eu falei assim, meu Deus, com quem que eu falo? Com quem que eu falo? Meu Deus, com quem que eu falo? Poxa vida, eu quero participar. Fiquei procurando saber. Produtora de elenco, a fulana de tal. Eu falei assim, meu Deus, eu não conheço essa produtora de elenco. Manda um e-mail, tal, não sei o que. O e-mail e-mail dela não serve é pra esse. nada. Nada, ela Já nunca mandei nem tanto, viu. gente. Ela Ninguém nunca nem respondeu. viu. Sério? Ela nunca nem viu o e-mail e tal. Sei que. Eu Nem falei tem. assim, eu falei assim, gente, ai, Senhor, se tiver que ser, então que o Senhor bota aí no meu caminho, por favor, os famosos, tá? Traga Aí tu tava fazendo Evita, Beijo, tchau. chegou o Faustão. Já tinha tempo, Aí passou um tempo, aí eu fui chamada para participar do Ding Dong, Olha. que é O um famoso quadro Ding lá Dong. do Faustão. E a produtora de elenco que me chamou, que é a produtora de elenco Shows Famosos. Olha Falei, só. E Helga, você gostaria de querendo. fazer o Ding Dong? Eu falei, claro, não sei o que. E aí, quando a gente estava indo para São Paulo juntas no avião, porque ela também morava vocês no foram Rio. juntas, que legal. Porque ela Nossa, também morava você no Rio. precisava. Tava Era o que eu tudo- precisava. Tudo, né, engatilhado. Eu falei, digo assim, Roberta, eu preciso fazer o show de famosos. Olha isso. Aí eu ia mostrando vídeos para ela, falei assim, Helga... Olha o que eu sei fazer. Exatamente. Aí eu falei assim, Helga, pode ficar tranquila que eu vou te indicar, mas isso não é garantia de nada. Quem decide é o Fausto. É ele. Olha. Quem decide quem vai fazer ou não é o Fausto. Eu digo assim, poxa, mas ele não me conhece. Eu falei, não, mas ele vai te conhecer hoje. Arrasa, arrebenta lá no Ding Dong. Amor, eu me lembro. Era eu, Marisa Hort, contra Padre Fábio de Mello e Hugo Gloss. Caraca, que turnê, mano. Só No faltava Ding o Ronaldinho Dong. Gaúcho ali agora. Quando vinha a música, aí eu... God bless you, you make me Podia ser um sertanejo, mas ela arriscava. Já cantava tudo, botava tudo meu potencial, focar pra Faustão. Ficava ali no Faustão aqui, ó. Marisa desse tamanho. Marisa que já Pra é. ver se o Faustão tava prestando atenção em mim. Olhando pra Faustão. Pra ver se Ela disse que não ia cantar. Pra ver se o Faustão tava me sacando, né? Dei tudo de si ali. Aí eu falei assim, pronto, agora o Faustão já sabe que eu canto, né? Falei, Roberta, quando Posso você for me dançar também? indicar... Falei, quando você for me indicar, você fala assim, Fausto, lembra Foi toda aquela de louca? Evita. Lembra aquela louca que foi com a Bruna cantando? Você diz pra ele que sou eu. Ai. Tá, passou. Aí chegou na data, falou assim, Roberta, falou assim, Helga, eu te indiquei, mas não rolou. Aí eu falei, Pizza. poxa vida. E ele falou Pizza. assim, ela falou assim, rolou. Ela falou assim, rolou pra Cláudia Hanna, que tava fazendo Vamp comigo. A gente tava fazendo a mesma peça juntas. Você fez Vamp também? Fiz. E vi também, gente. Eu sei todo o currículo de Helga. Você tá vendo? E aí eu falei assim, caramba. Mas acho que você viu no Rio, né? É. Eu fiz em São Paulo. Eu fiz no lugar da Evelyn, você viu com a Evelyn. Miss vi com Pen a- Taylor, exatamente. Sim. Daí, em São Paulo, ela não ia poder fazer, daí eu fiz. Ah, eu vi com a Helga. Mentira, cara de pau! E aí tava bem nessa época, ela falou assim, olha, não rolou pra você, rolou pra Cláudia Hanna. Eu falei, tudo bem. Cláudia show Hanna dos quebrou famosos, o pé. né? É show dos Não sei, famosos, também. né? Tá, eu falei, foi Não, é mesmo? show dos famosos. Tipo assim, tem que ser famoso pra caramba. Eu não era famosa. Não era. Não, Modesta. não era mesmo. Tanto que eu não ganhei. Aquela, né? Porque é o show dos famosos. Quem ganhou foi o Mumuzinho. Tipo assim, na época eu tinha 25 mil seguidores contra 2 milhões dele. entendi. Tipo assim, Entendi. gente. Mas era voto popular? Sim, sempre foi é. vice, Todo gente. reality é. Todo reality é voto popular. E aí, assim, eu falei, bom, tá bom, né? Fazer o quê? Aí, isso era novembro. Passa dezembro, passa janeiro. No início de fevereiro, me liga a Roberta. Oi, amor. Eles Cláudia. ligam ou eles mandam WhatsApp? Liga. Sempre quis saber isso. Liga. Oi, amor, tudo bom? Cláudia não vai poder fazer porque ela vai fazer uma novela. Você que tava na repescagem. Ai, graças a Deus. De suplente. Vai, vamos? Eu digo, Aí sério atacou a mesmo? asma, a ansiedade. é sério mesmo? Ela falou, é sério. Eu falei assim, Fausto aprovou? Aprovou. Nossa. Sou eu? É você. Ia começar a gravar quando? Amanhã. Não, É, a gente ia começar em abril. Ela falou assim, tá tudo certo? Posso contar com você? Claro que pode! Ela falou, então tá, o diretor vai entrar em contato. Aí o diretor entrava em contato e falou assim, amor, 20.
20 personalidades que você gostaria de Nossa. Achei que ela imitar. falou 20 mil. Aí eu, caraca. Nossa, quem dera. Não. 20 personalidades que você gostaria de imitar. Aí eu fiz a minha lista lá, que já estava na minha cabeça. Aí, Pavarotti eu sei imitar, Ana Carolina eu sei imitar. Nossa, eu lembro da Ana Olha. Carolina. Gretchen fazendo eu Ana sei Carolina. imitar, Janis Joplin eu sei imitar, Liza Minnelli eu sei imitar. Fui botando. E muitas que eu sabia imitar, tipo Cássia Eller, Alanis Morissette, não entraram. Aham. Porque assim, é isso, é um roteiro. É tipo assim, qual é o número, como a gente vai fazer esse Que número? eles pensam num Pensa no programa. todo, pensa no Claro, programa, claro. pensa no todo, Porque pensa no fica cenário, viável pensa também, né? exatamente, Na produção. exatamente. Então, assim, muitas das que eu sei imitar não entraram. E aí, eles me deram opções também. Só que assim, eu dei muita sorte. Porque tem gente que, tipo, manda 20, só um que a pessoa manda é escolhido. Eles determinam daí outras coisas. Sim, porque, tipo assim, ó, nenhum desses aqui, só esse aqui que você colocou que dá. Entendi. A preparadora vocal foi a Aurora, né? A Aurora. A Aurora é e minha o... paciente. Ah, a Aurora é perfeita. A Aurora e o Deco, que, tipo assim, eles revezavam. Às vezes eu ficava com a Aurora, às vezes eu ficava com o Deco. Tipo, Legal. era um revezamento. Maravilhoso, perfeito. Ela é incrível. E aí, Foi minha professora também. de canto? É. E aí a gente. E aí eu dei muita sorte, que eu fiz a maioria dos meus. Os únicos que não estavam na minha lista era Madonna, por acaso não tava, e Gretchen. E aí o resto todo foi. Nossa, é uma sorte. É muita sorte mesmo. Eu lembro muito do Pavarotti e É. da Ana Carolina. E a Janis Joplin. dos concorrentes, assim, você fica sabendo só no dia o que eles vão fazer? Ou você Não, já sabe? durante né? a semana você Você já sabe, sabe. porque a gente está ensaiando todo Você mundo ensaia junto ali, ali. ensaia junto. Não tem essa coisa Entendi. não tem um segredo, não é uma Entendi. coisa. Ah, sim, sim. Não é. É tudo meio que junto. E a semana inteira de preparação. Só que assim, é isso. Tipo, cara, eu botei Beyoncé, né? Porque, tipo, imagina como é que a gente que ama, que é fã, que é enlouquecido pela Beyoncé, vai perder a oportunidade de fazer um número de Beyoncé no programa do Faustão? Jamais! Todas as bailarinas com toda a luz. Jamais! Sabe, ventilador, sabe? Amor, jamais. E aí eu lembro que eu escolhi Round the World, que é uma coreografia dificílima, que eu comecei a ensaiar a coreografia quando começou o Show de Famosos. E eu sabia que a Beyoncé ia ser lá na semifinal. Eu já comecei a ensaiar por fora, claro. por Por você. Olha por só. mim, a coreografia. Porque o tempo que você tem de ensaio é muito curto. É 15 dias, uma semana? Não, amor. É tipo uma semana que não é uma semana. Sim. Nossa. Porque no primeiro dia da sua semana, porque Já é tá assim, isso, destruída, né? se recuperando da... Grupo 1 e grupo 2. Não, Tá. grupo 1 então e são grupo 15 2, dias, né? mais ou Só menos, que assim, ao exato. mesmo tempo que são 15 dias, a semana que o outro grupo tá, é o outro grupo que tá ensaiando. Você, se quiser, tá. você ensaia por fora sozinha. Então você pode também ensaiar com parceiros. Sim, claro, assim. imagina. Eu peguei um professor de dança para poder a gente aprender essa coreografia da Beyoncé mais de um mês antes. E tinha chance de você não apresentar a semifinal? Você podia sair no meio? Não. Não é eliminado, né? O show dos famosos. Não é eliminado da final. Ah, tá. Então até semifinal você Até a ia semifinal você ia. Entendi. Na final você não ia. E aí, o Popstar não. O Popstar você corria o Vai. risco de ser eliminado, E aí, o que aconteceu? Você chegava, tipo assim... o primeiro dia do ensaio é terça, porque segunda-feira é folga. Folga da produção. Porque a produção tá trabalhando domingo, né? Faustão era domingo. Então, assim, segunda é folga. Então, segunda não tem ensaio. Aí, terça-feira. Mas você não vai ensaiar. Terça-feira você vai fazer prova de caracterização. Nossa. Pavarotti, que fiquei 4h30 para fazer. Eu fiz 3 vezes o Pavarotti. Eu fiz. No dia da prova de caracterização, no dia do ensaio geral, no Faustão. É um dia antes? Que é no sábado. Tá. E no dia do ao vivo. É ao vivo mesmo, né? Ao vivo Todo mesmo. dia ao vivo. Ao vivo. E é um trabalhão. Então, né, assim, de ficar- 3 vezes eu me caracterizei de Pavarotti, que demora 4h30 para fazer uma caracterização. Então, assim, aí na terça-feira você não ensaia, é só isso. Aí na quarta-feira você tem 1 horinha de canto, 1 horinha de preparação vocal. 1 horinha de canto e 1 horinha de preparação corporal, que não é nem a coreografia. Você fica lá com as meninas para pegar os trejeitos e tal, papapá, na terça. Aí na quarta, aí você tem 1 horinha de preparação vocal, meia hora de preparação corporal de trejeitos e meia hora de coreografia. Tipo assim, porque todo mundo daquele grupo tem que ensaiar naquele dia. Não é só você, linda e maravilhosa, que vai ensaiar. São 4 que se apresentam. Então, os Olha o 4 controle tem que- emocional para tudo isso. A gente vai enfrentar essa comida aí rápido, fácil. amigo, juro. Deus te Você chega ouça. O em controle casa, emocional é para bizarro, muita do estresse responsabilidade, disso, a amigo, responsabilidade. Eu fico, comia né? o mundo
inteiro. Não, eu digo assim, no sentido aí, né, para fazer isso aí, tudo bem que é a sua Sim. zona de conforto, né, que ela, Não, mas enfim, ao mesmo, artista, mesmo mas sendo da zona pressão, de conforto, né? é pressão. E é ao vivo, meu irmão. É mesmo. Não dá pra cagar e falar, ai, posso gravar de novo? É verdade. Não Você tem essa. o Brasil inteiro está vendo Sim, O Brasil esse inteiro negócio. está te vendo sim. ali. Avaliando sua performance ali, né? Ou Exatamente. de aprovar ou não. E é instantâneo. Você sai dali, você já vai o... Você já sabe o qual, teu- qual a tua nota. Sim. Você já sabe. Teve algum jurado que você ficou boladaça? Tipo, não, mano. Pior que não. Assim, enfim, sim. Fica assim. Você Mas eu não dá. posso falar aqui. Não Dependo precisa. dele, eu Sigilo dependo médico. Dele. Sim. É que eu dependo dele. Não, mentira, eu já falei. Não, eu já até, a gente já conversou até sobre isso. Ele falou que se arrependeu depois. Falou lá no programa mesmo. Tanto que ele falou assim, inclusive eu quero já está contratado para o próximo Popstar. Foi Boninho. Não, Boninho. É que no Pavarotti ele me deu 9,9. Mas ele é até isso, ele é o como é que chama? Né? O Falabella me deu 10, a Cláudia Raia me deu 10. Ele, não, 9,9 porque você poderia ter segurado um pouco mais a nota, não sei o quê. Mas Falei, aí você foi pro Popstar. Mas Aí, então, ó, se redimiu. aí Ó, depois... a tristeza construindo novos capítulos. aí, Eu acho que Aí, na ó. semifinal, sei lá, ou na... Não sei, algum dia o Faustão perguntou pros jurados, estamos aqui na reta final, não sei o quê, ou na final, sei lá, não lembro. Falou assim, você se arrepende de alguma nota que você deu, não sei o que, nananã? Aí o Boninho falou assim, eu me arrependo do 9,9 que eu dei pra Helga no Pavarotti. E o Miguel falou assim, eu também me arrependo do 9,9 que eu dei pra Helga na Madonna, que eu falei que ela tava muito caricata, mas depois eu entendi a caricatura, não sei o que, bababá. Então, assim... Sim. sabe o- assim, Mas é o deve ser rolê. muito difícil pra eles também, porque eles têm que Claro, puxar, com certeza, achar cabelo em ovo claro, ali, lógico, porque é um tem que programa, achar. eles têm que ficar falando 5 minutos Sim, sobre aquela sim. pessoa e tal. Mas é assim, difícil. gente, é difícil, ao mesmo tempo que também é uma coisa que, quando acaba, você fala assim, caraca, Que bom que eu fiz. que bom que eu fiz, porque assim, foi um divisor de águas mesmo pra mim na minha carreira. O Brasil ficou me conhecendo de uma outra forma, Sim. que me conhecia ali do Zorra, e aí depois a novela, o Rock Story, que era só aquela coisa de humor, aquela coisa e tal. Por mais que cantasse no Zorra a gente cantava. Muita gente perguntava assim, mas você dubla, né? Tem muito isso, Né? Você dubla, né? Ali não, ali o nego sabia que você estava Sim. cantando ao vivo. Sim. Então, assim, as pessoas me viram cantando, viram a versatilidade do meu trabalho, de Pavarotti a Beyoncé. O grande público que não te vê no teatro, Passando de por repente, né, por Gretchen exemplo. e Sim. Roberto Leal, sabe exato. assim? Porque eu ainda fiz o Roberto Leal. Tipo assim, passando por Gretchen e Roberto Leal, de Pavarotti a Beyoncé. Então, assim, mostra a versatilidade do nosso trabalho. Então, tipo assim, cara, é isso aí, ó. A Helga, ela pode isso tudo aí. Não, e tem todo um efeito depois do dominó também, da rede social, dos Sim. comentários, tem da isso, crítica. né? Que você que, vai lá. que eu vejo assim nossa, que impacta muito também. Né? muito. Que era uma das coisas que eu tava com precisava- muito medo de fazer a Ana Carolina também, porque a Ana Carolina tem uma legião de fãs assassinas. Assassinas. As fãs da Ana Carolina Se são redime. assassinas. Eu falei, caraca, se der ruim aqui... Você sofreu hate da... Não. Não, por quê? Eu mandei sofrer super agora. bem. Não, eu mandei super bem. Aquela, eu mandei fiz super bem, jus. quem vai reclamar? Eu fiz jus à Ana Carolina, sacou? Eu Maneiro. não vacilei no bagulho. Eu fiz bonito. Tanto que a própria Ana postou no dia. Olha. A Ana Maneiro. Carolina postou. Isso é muito legal, né? Que você faz alguém vivo, que Não aí é? a pessoa te Exatamente. vê Aí ali. a Ana foi lá e postou. Aí pronto. Aí, graças a Deus, aí as fãs me acolheram. Entendeu? Mas com Beyoncé eu tive hate. De blackface. Porque hoje em dia acho que não faria mais. Foi em 2018? Foi em 2018, mas assim... O Ícaro tinha feito também. Mas o Ícaro é negro. Mas o Ícaro fez um ano antes. Fez. E aí você logo depois, no ano seguinte, fez de novo. Sim, mas não Tá. foi por isso. Tá. Então, não. Foi Eu pelo fiz a blackface, Ludmilla né? no ano seguinte de mim, fez também. Todo mundo faz Beyoncé, tá. todo mundo quer fazer Beyoncé, ó. Quem não quer fazer Beyoncé? Quem ama Beyoncé, quem não quer fazer Beyoncé? O Ícaro fez, eu fiz, no ano seguinte a Ludmilla fez, né? Só que assim, não só eu, a Alessandra Maestrini, que fez a Whitney Houston, também. O Thiago Bravanel, quando fez o Milton Nascimento, também, né? Tipo assim, porque somos brancos e escurecemos a nossa pele para homenagear aquele personagem, né? Eu entendo a revolta, eu nunca vou conseguir mensurar, porque eu não passei por nada do que uma pessoa de pele negra tenha passado, mas acusaram a gente de blackface
Só que o que o blackface é? O blackface acontecia antigamente quando um artista branco se pintava de preto para fazer um personagem negro, tirando a vaga de um ator negro. Nesse caso nosso ali, nós éramos os escalados para o programa e a gente estava homenageando pessoas. Então, como homenagear uma pessoa negra sem escurecer o tom da pele? Você vai fazer sim, porque você está fazendo Milton Nascimento. Como é que eu vou te caracterizar? Vai sobrar para mim aqui, vai sobrar. A caracterizadora poderia falar assim: não, meu amor, vai sobrar para mim. Eu vou ser uma caracterizadora de merda se eu deixar você ir no ar de Milton Nascimento ou de Beyoncé branca, amor. Amor, desculpa, amor. Você tá aqui de funcionária. Você tá aqui, tem que cumprir ordens. Mas a produção não pensou nisso na hora e Ninguém nunca pensou em nenhum dos shows famosos. Continua fazendo. Assim como vários atores negros também fizeram brancos. Pessoas brancas e clarearam a pele. Mas é completamente diferente. Não tem nem o que discutir. Sim, essa lógico. discussão não existe. Helga, hoje em dia, você se arrepende? Me arrependo porque ofendi pessoas negras com isso. Me arrependo. Sabe? Se eu pudesse, se eu tivesse tido essa... Né, se eu tivesse já passado por isso, se eu tivesse visto alguém que passou por isso, eu poderia ter falado assim: não quero sofrer esse hate, então prefiro não fazer. Falar sobre isso, vamos empoderar e dar de outra voz forma para poder... e dar o lugar deles, que é o lugar que é deles mesmo, que foi tirado. Você está entendendo? Entendi, Então, assim, entendi. É uma discussão muito delicada, né? Muito que, delicada. na verdade, assim, nós três brancos, né, falando sobre sim, isso. Sim. Então, eu acho que, assim, na verdade, dá voz, né? Que sim, daqui a pouco, sim. para você estar com alguém aqui que tem esse com espaço, certeza, que possa falar melhor verdade, sobre isso também, né? Com certeza. No caso, a Olga está falando da experiência dela, mas o que eu escuto muito no consultório é isso, que para né? mim é legítimo, tá? Consegue... É muito legítimo isso. Sim, como eu te disse aqui, hoje em dia não faria, não teria me pintado por não querer ofendê-los. E é bom a gente aprender com essas coisas, né? Com certeza. Que a gente aprende, a gente não faz de novo. Com certeza. E isso vai formando outras pessoas que vão olhando de uma forma diferente e assim a gente vai... Exatamente. Igor, me fala uma coisa, como que foi pra você entrar na Nutrindo? Como é que começou esse negócio? Então, rapaz, a Nutrindo é você sabe que eu fazendo transtornos alimentares, um dia eu sonhei mesmo, acordei à noite e falei, de verdade, assim... E eu construí, no meu sonho eu acordei, desenhei no papel, tenho lá guardado, as caixinhas assim do que eu queria, ter uma clínica, tem um nome enfim, disso, tal. Não tem um nome de um estudo desse que você desenha, você faz uns negócios, então, umas palavras? Não sei te dizer, mas assim, e aí eu montei mais ou menos o que eu queria, que era uma clínica multidisciplinar, enfim, tal. Mas isso para mim era um projeto que eu achava que eu ia voltar lá para o Pará, para o Tocantins, enfim, ia montar lá alguma coisa desse tipo. E no meio do caminho eu comecei a me programar para voltar mesmo, estava terminando a residência, enfim. No meio do caminho, naquelas tristezas que fazem a revolução na vida da gente, eu precisei acolher meu pai, que teve leucemia, e eu trouxe para o Rio para fazer o tratamento todo aqui. Morava no Pará, e aí minha vida virou de ponta cabeça, não sabia como que ia ser, se eu conseguiria voltar, ou enfim, né, eu tinha que trazer ele para perto. E nisso, nesse meio do caminho, ali no tratamento, eu conheci o Henk, que hoje é meu sócio, né? Um dos meus sócios, o Henk e o Toches, que são endócrinos, e conheci num congresso. Falei assim, vou nesse congresso para esfriar um pouquinho a cabeça, estava em hospital direto acompanhando meu pai e tal. Ele já tinha Nutrindo? Ele já tinha Nutrindo com a Luna, que é uma nutricionista, e a Luna, isso. Então eles tinham isso, a Luna e o Henk. E aí, numa palestra dele, no final fui conversar com ele e ele falou, tô precisando de alguém que cuide da mente, né? Enfim... E foi acontecendo, assim. Aí mas você entrou lá só... Eu comecei trabalhando enfim, como profissional. Como só médico. Tinha os dois como médico. Já tinha ali, né, o Misael, dermatologista, enfim. E o Igor Vieira, nutrólogo. Então, a gente tem uma turminha que já está junto há muito tempo, assim, e que fala a mesma linguagem. E nisso, eu fiquei 1 ano ali como psiquiatra, trabalhando com eles. Eu falei, mas agora eu quero fazer parte disso, porque eu já sonhei com isso um dia. Eu ia montar isso. E eu falei, agora eu só fico também se eu puder. Se eu puder ser sócio. Se eu puder, mas enfim. A Nutrindo já era o que é hoje, com essas unidades, 3 unidades? A gente tinha uma salinha pequenininha ali na Visconde de Pirajá, eram 2 salinhas, 3 salinhas. No meu consultório era tipo, eu e você aqui, assim, não tinha como mexer. A gente colocava a vassoura embaixo do sofá da recepção, porque a gente não tinha... Quantas vezes eu passei assim, dava um toquezinho assim, porque o cabo da vassoura estava aparecendo. Então, assim, eu falo isso sem qualquer prepotência, mas muito orgulhoso, na verdade, porque
sou de fora, vim para cá fazer residência, então Muito legal, construí grão a grão, assim, Sim. o consultório de certa maneira, e depois com os parceiros aí que foram aparecendo, o Henk, enfim e tal. Mas eu já, no começo, fiquei 2 meses pagando aluguel de uma sala no consultório por uma tarde de segunda-feira para aparecer depois a primeira senhorinha para ser minha primeira paciente. 2 meses E sem aí, paciente. sem paciente, ficava lá estudando e tal, mas falei, vai chegar. Então, eu acho que isso é legal, né? Porque, de repente, assim, graças a Deus, hoje a gente tem, enfim, feito um trabalho, de certa maneira, de ressignificar a saúde mental e de alguma maneira, a gente é metido, né? A gente gosta de se aparecer, tá aqui, e vai, aparece na rede social e fala, enfim. Eu sempre tive muita facilidade com a fala, então me ajudou nisso também, de levantar a bandeira da saúde mental e falar, olha, a gente precisa cuidar tanto quanto o corpo. E aí as coisas foram acontecendo. E principalmente quando a gente está falando ali, como eu tinha essa especialidade de transtornos alimentares, sempre trabalhei com psiquiatria geral, né, depressão, ansiedade, mas aí a gente percebia, os endócrinos lá, os nutrólogos, enfim, a cada 10 pacientes que a gente tinha na clínica, 4 faziam o que há de melhor e não tinha bom resultado. E aí quando a gente começou a fazer esse trabalho, então, em conjunto, cuidando da mente, enfim, a gente começou a ter resultados muito melhores enfim... E isso a gente começou a ver o que os livros falavam na prática, né? De que Sim. 30% dos pacientes que buscam ajuda têm compulsão, que precisam cuidar, enfim. E aí abriu a de Ipanema. E aí a gente tinha uma clínica pequenininha, de lá quando eu entrei a gente abriu a unidade, a casa que é hoje. Isso. Tem até bibisucos lá dentro. Graças a Deus a gente foi conseguindo parceiros muito legais e aí a gente tem a casa hoje lá, né? São 3 andares, a gente já chegou a ter 30, 40 profissionais trabalhando ali da cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia, enfim, hoje a gente tem cerca de 8, 10 nutricionistas, mais ou menos estou falando assim, né, enfim. E aí depois nós abrimos em São Paulo uma unidade, com o tempo... Foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, nós ficamos 3 anos antes da pandemia para a unidade no Itaim Bibi, lá em São Paulo, e a gente ficava se deslocando, montamos uma equipe de São Paulo, então a gente levou um pessoal administrativo para lá, enfim... Depois montamos uma unidade em Cabo Frio com os parceiros lá, enfim. E aí com a pandemia a gente acabou fechando de São Paulo um pouquinho antes, porque aí se tornou tudo muito online, enfim, e acabamos não reabrindo. Mas hoje nós temos a unidade em Ipanema, temos uma aqui na Barra, né? Aqui 2 unidades no Rio e uma em Cabo Frio ainda. Em Cabo Frio ainda tem. Isso, tem. E é isso, assim, a gente fala sem qualquer prepotência no sentido assim, né, que é muito pequeno isso, talvez por um olhar de outras pessoas que têm clínicas mundo afora e tal, mas eu acho que é disso, né, eu consegui de certa maneira ali botar um foco, né, e daquilo depois perdi meu pai, enfim, então minha energia foi toda no trabalho também, e a gente ressignifica as coisas, né, aquilo que eu falei agora há pouco, eu poderia ali ter me perdido um pouco, desesperado, enfim, né, o cara da minha vida, né, enfim, muito jovem, 52 anos. Caraca, muito jovem. E aí, era 7 horas da manhã, todo dia ele estava me ligando. Então, assim, foi um baque importante, mexeu muito emocionalmente, mas consegui, de certa maneira, vir por esse lado. Né? Antes sofria muito quando sentia saudade dele, ligava minha mãe, ligava meus irmãos, e aí a gente vai fortalecendo ainda mais a família, então no Pará. No Pará. E aí vai fortalecendo ainda mais esse alicerce da família, aí vem a fé, que às vezes some, né, quando acontecem essas coisas, mas aí a gente reativa. Um monte de estudo hoje mostrando que a fé, quem tem fé não é que não vai ter depressão, mas geralmente consegue sair mais fácil disso, né? E aí a gente vai fortalecendo esses vínculos e vai conseguindo amigos e parceiros e vai construindo. A Nutrindo tem uma coisa legal que é de formar os profissionais que estão lá, eles disponibilizam cursos, fazem palestras e para a gente estar sempre antenado, para a gente estar sempre discutindo saúde e tal. O podcast, por exemplo, é uma coisa deles e tal. A gente ofereceu o projeto para eles, eles adoraram. A Evelyn o Iago é um presente lá para Nutrindo também, que ele é assim, né? É leve, dinâmico, né? A gente que é psiquiatra, a gente é mais tenso às vezes, e ele é isso, um artista, e aí trouxe. Exatamente. Para de babar meu ovo, gente. Para finalizar o programa, a gente finaliza sempre com uma pergunta também. A gente começou lá o que é saúde, e agora eu pergunto para vocês se vocês pudessem fazer uma receita, uma prescrição para o mundo inteiro, que o mundo inteiro vai seguir aquela prescrição. O que vocês mandariam o mundo inteiro seguir? Helga. Ai, gente, olha, difícil, viu? Porque a gente... É aquilo que você falou, né? É como um remédio, né? O remédio pode servir para você, mas pode não servir para mim. Uma coisa genérica, boa. Aí. Então, assim... Mas pode ser, não precisa filosofar tanto, não. Pode ser prático. Eu acho que... Pode ser 2 gotinhas de Rivotril. Todo mundo. Todo mundo, né? Não, eu como sou uma pessoa que também tem muita fé, então eu acho que, assim, na pandemia, a gente percebeu que a espiritualidade
é realmente algo que faz muita diferença na vida da gente quando a gente está mal, quando a gente está down, quando a gente está para baixo. Então, assim, eu acho que é você acreditar em o que quer que seja, qualquer que seja o Deus para você, mas que você se conecte com algo que seja divino, com certeza vai te fazer uma pessoa melhor. Melhor no sentido de mais positivo, mais calmo, mais empático e mais agradável, né? Então, eu acho que essa conexão com o divino, seja ela qual for, eu acho que é primordial para qualquer pessoa. Eu tenho amigos que são ateus, que não acreditam em nada, são pessoas amargas, são pessoas de mal com a vida. Amo, de paixão, mas são. Eu digo, pelo amor de Deus, vai louvar o sol, pelo amor. Você não gosta de ir pra praia? Então louve o sol, louve o mar. Pega uma vitamina D. Porra, sabe? Alguma coisa, né? Tipo assim, acredita em alguma coisa, tipo, se apega a alguma coisa que seja além do que isso aqui. Porque isso aqui vai acabar, gente. Isso aqui vai acabar. Se você ficar vivendo só nisso aqui, você tá ferrado. Então, você tem que ter alguma coisa além, né? E, tipo, então, assim, o que eu sempre falo para as pessoas, o que eu gostaria que todo mundo tivesse uma espiritualidade, seja ela qual for, porque eu acho que o mundo seria melhor. Claro que tem a espiritualidade fanática, e essa não. É tudo que é Né? demais, Então, ruim. tudo que é demais... E forçar os outros aí. Exatamente, e forçar as pessoas, obviamente. Você tem que encontrar o seu, você tem que encontrar aquilo que te deu uma... Mas eu acho que a espiritualidade é realmente uma coisa que eu me apego muito, porque, assim, no final das contas, eu vejo que se não tem Deus, divino, qualquer coisa, tá perdido, não tem nada. Já deu tempo de pensar, Igor. Já, né? Tempo, né? Assim, eu acho que eu receitaria aí para todo mundo resiliência, sabe? Nossa. Eu acho que dentro dessa... Que é uma coisa que a gente vem precisando ter muito com a pandemia. A gente teve que desenvolver isso, né? Lockdown dentro de casa. E chegou uma hora ali que às vezes eu dava uma entrevista, alguma coisa, as pessoas perguntavam, o que faz, né, nesse período para tolerar, enfim, essa ansiedade? Eu falava, vai ler um livro, vai assistir um filme. Chegou uma hora que se eu falasse isso, eu ia me mandar, né? Eu já li todos. E aí eu falava, cara, aceita, né, de certa maneira, e vamos tentar construir uma resiliência em relação a isso, que é essa capacidade da gente tolerar esses momentos difíceis, né? A tecnologia evoluiu tanto, né? Que é exatamente assim, essa resiliência que vai fazer, muitas vezes, a gente determinar para qual caminho a gente vai, né? Que é aquele que eu te falei, que é o caminho do desespero, e que várias situações levam a gente a isso. E, enfim, né, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então é esse desespero, né, que leva para esse lugar, e por N motivos. E, de repente, quando a gente entende que a gente, para viver, a gente tem que ter uma resiliência, e que essa resiliência é construída numa margem, num cinturão de proteção, que é a família, que é a espiritualidade, que é o cuidar da saúde física, saúde mental, porque daqui a pouco vai vir um perrengue de novo. E se eu tenho essa margem de segurança, se eu não estou transbordando, né? E aí vem da saúde preventiva física, da saúde preventiva mental, da terapia. Se eu estou transbordando, quando chega alguma situação difícil, aí a gente derrama mesmo, né? E sai lavando tudo. Então, essa resiliência também é que vai fazer, então, eu escolher por esse outro caminho, que é, né, de minimamente a gente vai ter algumas questões que a gente não vai conseguir prevenir, mas de estar com essa margem de segurança, e que vai também, muitas vezes, direcionar para uma urgência de felicidade, né? Porque eu acho que quando você também passa por uma situação difícil, né, e você consegue ressignificar isso, eu acho que, como eu perdi meu pai, enfim, eu acho que o que me deu foi uma urgência de felicidade depois, de falar, pô, daqui a pouco pode ser eu, pode perder outra pessoa, daqui a pouco vem outra pandemia. Então, eu acho que a gente começa a entender que a gente precisa viver hoje, né? E na intensidade, lógico, dentro da responsabilidade de cada um, mas viver os nossos amores, com as pessoas que a gente quer à nossa volta, os nossos projetos, né? Isso dá um gás. Que é bom. Então, resiliência para a gente conseguir ter essa urgência de felicidade. É, né? bom, viver é bom demais. Então ficamos com resiliência e fé. E fé. Boa. Ótimo. Gente, adorei receber vocês. O programa foi incrível. Obrigada. Tá vendo? Foi ótima a sua participação. Adorei. Gostou? Né, A Helga? participação dele? Maravilhosa. Eu fui Querendo atrapalhou voltar. bem. Atrapalhou um pouco o nosso papo. Atrapalhou nosso papo. Mas querendo mas voltar assim, semana que vem, né? A gente... Pronto. Ela faz botando o shotzinho dela aqui. Ela é incrível. Esse é maravilhoso. Tchim-tchim, né? Obrigada por notar. Obrigado mesmo, gente. Fiquei muito feliz. Sou fã de vocês, continuo sendo. O programa foi eu incrível. sou seu fã. É isso. Ficamos aqui com mais um Doc Show, o podcast do Doc.
Valeu. Doc Show!